Esse é o MoaiCast. Olá pessoal, nós estamos aqui na mais um episódio da MoaiCast. Eu sou o Paulo Dornelles, responsável pela operação aqui em Goiânia, e eu estou aqui com o Humberto Spensieri, que além de nosso embaixador, nosso grande irmão que está aqui nos apoiando, nosso co-host nessa empreitada, falando aqui com os nossos amigos empresários. E o que nós fazemos aqui? É bater um papo, é falar sobre negócios, sobre vida, sobre como você constrói a partir das suas decisões pessoais. Eu estou aqui com o Guilherme, que é um grande amigo, e Humberto, ele é uma das pessoas mais inteligentes e mais estudiosas que eu conheço. De verdade. E olha que você conhece bastante gente, hein? Eu conheço um pouquinho. E o Gui, cara, todas as vezes que eu bati um papo com ele, ele me dá um direcionamento tão preciso, tão assertivo, que eu falo, cara, como eu não pensei nisso antes? Mas é o óbvio, né? Mas, bom, vamos começar aqui o episódio. Bola tá contigo, vamos lá. Fala pessoal, aqui é Humberto Spensieri, sempre em busca da estratégia por trás de toda grande história. Gui, vou te chamar de Gui, já estão me permitindo a intimidade, a gente aqui não tem muita frescura. Nós buscamos muito, né, como o Paulo gosta de falar, o CPF por trás do CNPJ, né? Então a gente quer que você comece um pouquinho lá do começo mesmo, cara, da sua formação, como é que foi, de onde você veio, qual que é a sua história, até onde você chegou. Então conta um pouquinho da sua história pra gente. Acho que para começar essa história tem que contar uma história lá da adolescência, né? Eu quando tinha 13 para 14 anos, tinha aquelas festas de matinê em Goiânia, né? E tinha um amigo meu... Estúdio 5 ou Fashion? Fashion Club. Já, É dessa época. já denunciou a idade. É dessa época. E aí eu tinha um amigo que era programador já nessa época, um menino super inteligente. Inclusive hoje os nossos filhos estudam no mesmo colégio. E ele era programador. E eu queria entrar nas festinhas, não tinha tanto dinheiro, não tinha essas coisas, e queria sair, queria fazer as coisas. E o que eu fazia? Eu andava de bicicleta lá, eu ia buscar uma câmera emprestada de um amigo meu, 4 quilômetros da minha casa, para pegar essa câmera pra gente tirar foto da baladinha ali dos adolescentes, e tirava a foto e ele fazia o site para postar as fotos que a gente fazia. Acho que eu falo isso para minha esposa, acho que minha vida empreendedora começou aí. Acho que a gente tinha ali uns 14 anos, a gente vendeu um site, foi a primeira venda que eu fiz, para uma tia da namorada dele, que tinha uma loja de roupa ali, onde era do lado da Tribo da Açaí, tinha uma galeria antigamente, até um prédio lá hoje, né? O pessoal eu acho que nem lembra disso, mas lá era uma galeria, tinha umas lojas, e a gente vendeu um site, eu me lembro naquela época, R$2.000. Então, pô, tô falando de mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás. Puta da venda. Pra um menino... Baita de uma grana, né? Pra um menino de 14 anos. E aí, beleza, depois fui fazer ensino médio ali já com 14 para 15. Quando eu tinha 16 anos, acho que foi minha mãe, eu nem lembro se esse livro estava em casa. Eu li um livro que se chama Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, do César Souza. E lá ele contava a história desde uma vendedora de acarajé na Bahia ou do comandante Rolim da TAM, e mostrando a trajetória de vida deles. E, coincidentemente, eu estava tendo uma aula de Revolução Industrial, um professor no colégio, e eu linkei por um acaso, ou se é acaso, não acredito tanto no acaso, mas eu linkei o livro que eu estava lendo com a aula de geopolítica ali, de geografia e geopolítica do colégio. E, cara, um dia eu vou ter uma fábrica. Desse jeito. Eu não sabia o que era uma fábrica, eu não tinha noção exatamente o que era, mas eu gostei da história da Revolução Industrial, como isso impactou o mundo, e o livro também me acendeu aquela chama do empreendedor de sonhar em fazer alguma coisa. Daí eu fui depois... concluí o ensino médio, fui fazer faculdade de farmácia até por meus pais trabalhavam na área da saúde, distribuição de medicamentos, e só que eu nunca quis trabalhar na área de medicamento. Na faculdade eu conheci uma fábrica de cosméticos em Goiânia, de um colega de sala de aula dos pais dele, né? E eu gostei muito da estrutura, era uma estrutura simples que eu pensei, pô, isso aqui meu pai consegue fazer um investimento nisso aqui. E aí eu fui para São Paulo estudar, fui fazer esses cursos de curta duração. Já naquela época isso já existia.
Fui fazer esses cursos, fiz um curso primeiro em São Paulo, lá eu conheci um pessoal, conheci um professor da Unesp Araraquara, que era o professor Marcos. Quando eu conheci o Marcos, fiquei apaixonado por ele mesmo, assim, pela sabedoria, né? Um cara que já tinha mais de quase 30 anos naquela época de experiência em desenvolvimento de produtos cosméticos. E falei, cara, eu preciso me grudar nesse cara, eu preciso ficar muito perto dele. Eu refiz o curso dele 3 anos seguidos. No terceiro ano ele já não me cobrava mais. Eu falei, "Ó, se você fizer mais um ano, senão eu vou sair. Aham. Você que vai dar aula, eu não vou nem dar aula mais, é você que vai." E brincadeiras à parte, ele me ajudou, né? Me orientou para entrar no mestrado. Fiz o mestrado lá na Unesp Araraquara. Aprendi muito com ele, né? Refiz um mesmo curso 3 anos seguidos. Eu acho que foi a primeira vez que eu aprendi a estudar. Eu não sabia estudar. Uhum. Quando eu fui para o mestrado, eu entendi que eu não sabia estudar. Tudo que eu fiz antes na minha vida foi decorar e fazer alguma coisa. Por isso que talvez eu não gostasse tanto de estudar quando mais novo. Entendi. E ali, não, eu fui aprender que para você montar uma tese, você tinha que ler, para construir um parágrafo, às vezes 10 fontes diferentes para você construir algo seu, né? Criar algo novo. Uhum. E eu acho que esse aprender a estudar e aprender a construir uma tese forjou o que eu fui construir anos depois, né? Às vezes a gente não entende por que a gente está passando por determinada coisa, ou por que o caminho às vezes não faz tanto sentido, mas lá na frente as coisas, elas se ajeitam, elas se encontram, né? Perfeito. E, bom, ali eu aprendi a criar coisas, porque eu tinha que ler muita coisa para construir, às vezes, um único parágrafo. E deixa eu pegar um gancho disso que você falou, e a gente trazendo para Provérbios, o que Provérbios fala, né? Que na multidão dos conselheiros existe a sabedoria, né? Então você pega o conselho de várias teses, de vários livros, Várias fontes. de várias fontes, para que você formulasse a sua opinião a partir daquilo ali. Então a leitura, o Humberto, ela tem um impacto muito grande na vida do empreendedor, desde que ele desperte para isso, né? Hoje nós vivemos uma sociedade que menos de 12% da população termina um livro por ano, né? Então, assim, isso é muito ruim. Eu acredito que o empresário que ele quer desenvolver, uma das primeiras coisas que ele pode fazer é pegar um livro e começar a ler. E não estou falando nem no livro da área dele, não, Gui. É um livro de, sei lá, conhecimentos gerais. Inclusive, hoje nós temos um. Eu vou um pouquinho mais além, Paulo. Eu acho que a leitura é um hábito dos mais nobres. Eu acho que ele é essencial e eu concordo com tudo que você disse. Mas ele não é excludente, porque, cara, tem gente que não consegue, de fato não consegue aprender, e é um hábito que às vezes é difícil, você não consegue. Exige esforço. Esforços, de dedicação, às vezes a pessoa não consegue de fato. Mas isso não é desculpa para não adquirir o conhecimento, porque o que você está falando no final das contas é, de fato, adquirir o conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser adquirido através de podcast, ele pode ser adquirido através de audiobook. Pô, não consigo ler, escuta. Exato. Escuta um audiobook, vê um vídeo. Você tem uma vastidão. Antigamente, né, o que separava o intelectual de uma pessoa comum era a possibilidade que ele tinha de acessar o conhecimento. As pessoas não tinham a oportunidade de acessar o conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento ele está livre e aberto para quem quiser. É só buscar e estudar. Ele consegue acessar o conhecimento de uma forma ampla, seja por chat GPT, seja por inteligência artificial, seja pelo Google, pelo YouTube. Tem tanta informação que a gente cai naquela, tá me faltando o nome agora, naquela teoria quando você tem muitas escolhas. Uhum. Você fica. É o catálogo do Netflix, a gente não Exato. consegue escolher. Você não consegue escolher. Quando você tem muita escolha, você fica perdido, né? E aí você tem ambientes e pessoas, e buscar pessoas que possam te guiar. E o mestrado, ele faz isso muito bem, porque ele tem a figura do orientador, né? Que ele te guia para acessar o conhecimento, porque tá aí, a informação tá aí, é só buscar. Agora, aonde que eu vou buscar? Mas nem o aonde, é o quê? Esse é uma diferença muito grande. Perfeito. Então, dali eu aprendi de fato a estudar pela primeira vez na vida. Depois eu tive que voltar para Goiânia. Meu pai tinha vendido essa empresa dele da área de distribuição.
Foi uma saída muito conturbada dele com o sócio. Você lembra a sua idade nessa época? Eu tinha eu comecei o mestrado com 21, terminei com 23. Então voltei para Goiânia, eles tinham feito um investimento na construção da indústria, e eu precisei voltar para ajudar a trabalhar, porque ele tinha vendido essa empresa e tinha tido um problema com esse sócio, uma confusão grande na saída, e eu voltei de fato para poder trabalhar. Ali a gente teve Capaz que teve problema com sócio, isso quase não acontece, né? não é? E aí, aos 23, eu me deparei com a indústria. Eu tinha bastante já conhecimento técnico, porque desde o segundo ano de faculdade, quer dizer, são 4, depois mais 2 de mestrado, eu repeti um curso 3 vezes, fiz vários outros cursos nessa área. Então, apesar de novo, eu tinha muito conhecimento técnico, muita bagagem mesmo científica, conseguia buscar informações que muitas vezes outros profissionais não conseguiam, porque eu aprendi a buscar em artigo científico aquilo que estava acontecendo, o porquê das coisas acontecerem, o que não é muito normal, porque geralmente às vezes o cara sai da faculdade, ele vai fazer uma pós-graduação e ele não aprende a buscar na fonte de onde as coisas saem, né? E por que elas são daquela forma. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com o meu orientador do mestrado, né? E aí, quando eu voltei, tínhamos a fábrica, mas não tinha venda. A fábrica não vendia. Sabia fazer produto, mas não sabia vender produto. E meu pai era de outra área, ou seja, a gente patinou ali uns 2, 3 anos, o negócio não andava, quase fechamos, o dinheiro estava acabando, porque ele tinha vendido outra empresa, ele vendeu uns imóveis, umas coisas dele para colocar dinheiro ali. E no meio desse caminho, um vendedor de rótulo virou para mim: ó, tem uma fábrica em Aparecida de Goiânia que está com muita dificuldade, os caras perdem muito produto, eu vou te apresentar para esse cara. Falei, bom, se ele perde produto, para mim é fácil de resolver, se não for algo muito mirabolante. Sim. Eu cheguei lá, era um gel de cabelo, um negócio que para mim era muito simples, muito ridículo. Aí ele com medo, assim, né, não sabia quem era, mas era um empresário grande. Naquela época, o cara faturava, sei lá, 4 milhões por mês, eu faturava 30 mil. Então imagina a discrepância, o cara era 70 e tantos vendedores, uma estrutura gigante. Ele sabia vender. Exatamente. E ele era um cara que não tinha estudo nenhum, mas sabia colocar a operação ali para vender, né? E aí, bom, eu fui na fábrica dele. Ele falou: não, minha máquina, o problema é minha máquina, vamos fazer um produto na sua máquina e vai dar certo. Eu falei assim: não vai. Não vai dar certo. O problema não é máquina. Ah, mas o aço inox é diferente. Eu falei: cara, não é esse o problema. Mas aí eu era técnico, né? Aí naquela área eu sabia, Entendi. eu surfava muito bem. E ele não acreditou, fizemos do jeito que ele quis e perdeu o lote também. Mesmo sendo feito na nossa máquina. E eu acho que ele perdeu tanto, tomou tanto prejuízo. Ele tinha cadastro, né? Naquela época, não sei como é que é hoje mais, mas naquela época, para você cadastrar um produto numa rede de supermercado, você cadastra lá o código de barras. Então você não pode mudar aquilo. E se sai o seu, já tem uma fila de empresas, de marcas querendo pegar um espaço no código de barras daquela rede. E ele foi ameaçado por uma dessas de, pô, toda vez eu compro o produto e tem que te devolver, meu consumidor não quer isso, tá me gerando prejuízo, nós vamos tirar. Aí ele me ouviu. Aí eu mexi na fórmula. Fiz uma mudança muito simples. O produto nunca mais teve problema. E era uma coisa muito simples. Sim. Só que era muito técnico. A partir daí ele começou a entender, começou a deixar eu fazer. Ele era um cara muito mais velho, eu era um menino de 25 anos de idade, 24, 25. Para a maioria das pessoas, sem tanto conhecimento. E ele tinha uma outra pessoa que ele confiava, mas também não tinha esse conhecimento técnico todo. E aí eu vejo um desafio de grandes empresários hoje, amigos que nós temos, e de confiar, de delegar a função na pessoa técnica, que foi o seu caso, e deixar ele fazer, mesmo que erre, né? Porque o empresário hoje, Humberto, ele tem um medo muito grande de errar, de delegar essa função para outra pessoa e errar. Mas ela vai errar. Sim. Ela não vai fazer igual ele, né? Eu vejo muitos, e o que eu ouço muito dentro dos conselhos da Moai, Humberto, é que a galera, ela fala assim, mas ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Com certeza. Ninguém vai fazer tão bem quanto você, mas às vezes vai fazer melhor. Porque o cara, como você falou, você veio com a técnica, ele tinha um conhecimento de uma área que você não tinha, e você complementou com conhecimento técnico e mudou o jogo nessa situação. Então o empresário, ele tem que estar aberto. Ele tem que estar aberto a ouvir, a dialogar e aprender.
Se o cara não aprende, então Nós, realmente vai nós passar temos dificuldade. muitos gurus aí que adoram ficar padronizando o comportamento dos bilionários, né? E aí o cara acorda de manhã, Hypado isso daí. acorda, faz isso aí, o cara faz isso, você tem que fazer isso. Que no final das contas é uma bela bobagem, né? Com certeza. Mas tem um comportamento que é recorrente em todos os bilionários que eu fico impressionado que nenhum guru coloca isso, né? Porque não é uma coisa que dá para o cara fazer se ele não tiver capacidade mesmo, né? Você tem o Richard lá da Virgin Galactic, né? Eu sei quem é. É o Richard Branson. Richard Branson, exatamente. Ele fala sempre. Como é que primeiro ele faz a piada, né? Como é que você fica milionário? Primeiro você vira um bilionário e você abre uma companhia aérea, que aí você vira milionário. Jeito mais fácil de virar milionário. Ele sempre faz essa piada, mas ele sempre fala: contrate pessoas melhores que você e saia da frente e deixe elas trabalharem. Perfeito. Elon Musk já disse isso. Steve Jobs falou isso. E ele era um cara super centralizador. Sim. Ele falou uma vez numa entrevista que a Apple só começou a dar muito certo quando ele deixou as pessoas trabalharem, né? Então, assim, ele era um cara ultra centralizador. Ele era muito centralizador. E ele falou isso. Mas você tem essa recorrência. Então, assim, e não adianta. Você não escala o negócio não acontece se você não contratar as pessoas e deixar elas fazer o trabalho delas. Sim. Então, é isso. E aí você vem, por exemplo, o Flávio Augusto fala um negócio muito interessante. Ele fala que o empresário, né, não o empreendedor, mas o empresário, na função dele como executivo ali, ele não tem que saber muito de tudo. Ele tem que saber muito do negócio dele e um pouquinho de cada coisa, somente o suficiente para contratar um especialista e deixar o cara fazer o trabalho dele. Perfeito. E, tipo assim, e ver se ele não está sendo enganado na contratação. É só isso. Perfeito. É verdade. É o que é a diferença entre delegar e delargar, né? Você É. precisa entender também, porque senão você tá Sim. totalmente a ver na Eu tenho um livro que eu li, acho que o Gui já leu esse livro, que é do Napoleão Hill, que é Quem Pensa Enriquece. Sim, Já leu esse livro? já. Eu lembro de uma história que ele conta de Henry Ford. Henry Ford foi processado por na verdade, ele processou um jornal americano, eu não vou lembrar o nome do jornal, porque o jornal chamou ele de uma pessoa muito ignorante, que ele não podia estar à frente da Ford Motor Company, porque o preço das ações iriam cair, etc., porque ele era uma pessoa ignorante. Ou seja, e o perfil americano, ele sempre foi um perfil de investidor, né? Então, desde sempre investindo em bolsa, e ali ele pegou e ficou muito incomodado com aquela crítica que ele recebeu e processou o jornal. E aí o jornal, eles foram para o tribunal e começaram a fazer algumas perguntas. Eu não vou me lembrar de todas as perguntas aqui, mas uma delas eu lembro. Eram perguntas aleatórias e perguntaram assim para ele: quantos soldados ingleses vieram para a guerra? Aí ele falou: olha, o número de soldados que vieram eu não me lembro, mas o número dos que voltaram é bem menor do que dos que vieram, né? E aí fizeram mais 2 ou 3 perguntas idiotas para ele bateu na mesa e ele falou: olha, é o seguinte, vocês estão querendo que eu encha a minha cabeça com conhecimento inútil de coisas que não vão agregar ao meu negócio. Na minha sala, eu tenho uma mesa cheia de botões. Quando eu tenho um problema jurídico, eu aperto um botão, vem o meu advogado-chefe e a gente debate aquele problema e chegamos num consenso. Quando eu tenho um problema de engenharia, eu aperto um botão, vem o meu engenheiro-chefe, nós debatemos sobre aquele problema e chegamos num consenso. E assim para todas as áreas da minha empresa. Então, eu não preciso saber a fundo tudo. Eu só preciso saber quais botões apertar, que é exatamente isso que você falou. É isso aí. Então, consegui resolver esse problema. Quando a gente resolve esse problema, o cara pensa: lá na minha empresa eu tô perdendo 1 tonelada por mês. Aqui o cara conseguiu resolver meu problema. Vamos juntar? Você sabia apertar o botão Eu certo? falei: bom, vamos, né? Aí fui levar isso pro meu pai negociou com ele. Vendemos lá na época, acho que 30% das cotas para ele. Esse cara entrou, a gente começou a vender muito mais, então a empresa saiu lá dos 30 mil, foi faturar, sei lá, 200, então já cresceu mais. Mas nesse meio do caminho eu aprendi uma outra coisa. Os produtos que esse cara vendia eram de muito baixa margem. Ou seja, a gente passou a vender, a gente queria vender, mas não tinha margem.
Mas aquilo, de certa forma, deu um fôlego para a empresa que, pô, não ia se sustentar do jeito que estava. Uhum. E daí eu peguei e falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa, né? Fui estudar marketing, então. Quer dizer, aí eu comecei a sair da área técnica porque eu precisava achar uma forma de fazer alguma coisa acontecer diferente. E eu não me lembro se foi no primeiro, já logo dos primeiros módulos, um professor de estratégia vira e fala: olha, a gente precisa ser fiel ao core business. Imagina, um cara técnico, tinha eu e um médico na sala, o resto era todo mundo de publicidade, todo mundo de administração, pessoal de vendas, e só 2 caras muito técnicos. Aham. E eu olhei pra ele e falei: você sabe o que que é isso? Ele: não. Eu falei: eu também não sei não. Naquela época não tinha chat GPT pra gente buscar informação. Mal o Google, né? Rapaz, eu peguei, cheguei em casa, fiquei com vergonha de perguntar, mas parece que todo mundo sabia, né? E eu falei: pô, não vou perguntar, né? Deve ser muito óbvio isso. Aham. Aí eu fui pro YouTube. Coincidentemente, o primeiro vídeo que aparece pra mim é um vídeo do Steve Jobs, quando ele volta pra Apple, e aí os computadores estavam sendo todos produzidos muito similares aos da IBM, Uhum. né? Ele volta para a empresa e vai no time, chama o time de design dele e fala: pô, qual é o nosso core business? Qual é a nossa essência? Por que a gente existe? E aí os caras começam a pensar: pô, não, porque a gente pensa diferente. Mas como assim pensa diferente se vocês estão copiando o concorrente? E daí a época, e aí Até o slogan tá errado, é. e aí você vê que, tipo, essa história de missão, visão, valores, quando de fato bem escritas, né, e quando elas de fato, elas revelam o DNA do negócio e você traz isso de fato para o dia a dia da companhia, a companhia cresce, porque você lembra o tempo todo do porquê de que você existe, né? Perfeito. E aí eu peguei e falei: tá, peraí, deixa eu entender meu core business então, porque eu não sabia o que era. Eu falei assim: bom, eu sou um cara técnico. Por que o sócio quis comprar a empresa? Pela técnica. Por que o cara do rótulo me indicou pra esse cara? Técnica. Uhum. Eu não sabia vender, mas eu sabia técnica. Uhum. Falei: então deve ser isso meu core business. Deve ser isso a minha essência. Uhum. A- Você é até muito essa- bom nisso Quer dizer, intrinsecamente, né? a empresa já tinha 5 anos e eu não sabia o que era isso. Olha só. Ela estava sobrevivendo. Quer dizer, eu passei 5 anos para descobrir uma sacadinha besta, mas que fez toda a diferença depois. Aí eu falei: então, agora a gente vai se posicionar como empresa que resolve problemas de outras empresas. Então, ao invés de tentar vender minha marca, já que eu não sou vendedor de marca e não sei fazer isso, Construir uma eu marca. não sei fazer, então o que eu vou fazer é, eu vou terceirizar o conhecimento e o cara que tem problema, ele vai vir para cá. Perfeito. E aí eu comecei, cara, isso foi em março de um determinado, não lembro o ano agora, e aí a gente começou a falar aqui de espiritualidade, eu já começo a entrar na parte de energia. Eu acho que quando você muda a chave, as coisas mudam em volta. Perfeito. Cara, eu não me lembro assim se foi 1 mês ou 2, mas foi muito rápido. Depois que eu entendi isso, que eu aprendi a escrever isso e pensar diferente disso. E voltando nesse ponto aí, antes de você prosseguir, isso é muito interessante, que é um assunto que a gente gosta muito, né, Humberto? O que você vê nessa questão da espiritualidade que te ajudou a tomar melhores decisões? Porque tem muita gente que desvincula, né, o espiritual do pessoal, do profissional, e eu vejo que é uma tríade, não tem como você Não, separar, não tem como. Eu acho que a vida espiritual da pessoa, quando ela tem uma vida espiritual com Deus, próximo a Deus, as coisas elas vão se encaixando melhor, ela vai tendo mais clareza. Paz. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que te dá mais sentido e propósito de vida do porquê você está fazendo. Porque se a gente for parar para pensar, empreender e empreender no Brasil, assim, é coisa de louco mesmo. Quem fala que é coisa de louco tem total razão, né? Literalmente, Eu né? tô abrindo um negócio novo. Eu passei sábado e domingo estudando tributação em 4 estados do Brasil. Eu perdi 2 dias, porque isso é perder mesmo. Sim. Isso não é investimento de tempo. Nesse caso, não. Nesse caso, não, né? Porque deveria ser muito simples, Uhum. né? Sim. As regras do jogo deveriam ser muito simples. Santa Catarina tem um incentivo, menor imposto do Brasil se você importar, se você distribuir. Beleza, mas você precisa pedir um tal de TTD que leva não sei quanto tempo, e aí se for um outro regime, você tem que dar até garantia pro governo. Tem sempre uma pegadinha.
Aí, beleza. Extrema em Minas Gerais. Isso é o que eu encontrei na internet. Extrema em Minas Gerais. Participar do podcast. Extrema em Minas Gerais. Beleza. Depende do NCM, depende do não sei o quê. E você também tem que ter um TTS. É um negócio assim. Cara, o manicômio tributário brasileiro é um negócio tão, Loucura. tão, tão forte, assim, que quando a gente faz, por exemplo, lá no escritório, algum planejamento tributário, o que a gente gera de caixa para a empresa é um É negócio assustador. tão absurdo Eu que acredito. às vezes a gente fica assustado. Eu acredito. Tipo assim, a hora que vem o primeiro. Até tem um caso icônico, assim, que eu sentei com um cliente. Por favor, Paulo. Sentei com o cliente e eu e meu sócio, que cuida dessa parte tributária, e nós fizemos uma análise prévia, né? Antes de fechar o contrato com o cliente, uma análise prévia, e eu sentei na reunião e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de Mercedes ou de Porsche? Aí o cara olhou pra mim e falou assim: eu gosto de Porsche. Então se prepara, porque daqui uns 2, 3 anos você tá andando de Porsche. Por quê? Porque o que você tá dando de dinheiro pro governo à toa, o que vai entrar de caixa na sua empresa, é um negócio assustador. Aí ele: sério? Sério. E aí nós abrimos números pra ele. Ele tinha a mentalidade de que ele tinha que segurar faturamento, porque se ele passasse do número X do Simples Nacional, ele ia pagar muito imposto. Já ouvi muito essa Eu história. já passei por isso. Ia pagar muito imposto. Já ouvi muito. E aí a gente fez alguns poucos ajustes que destravaram ele de uma forma que, ao invés... Porque existe um ponto que vira a conta. Você tá ali no Simples, aí você passa, por exemplo, pro presumido. A hora que você passa pro presumido, se você faturar acima de certo número, a conta inverte. Fica melhor. Fica melhor. Exatamente. E agora tem um ponto, Gui, que eu acho que a gente vivendo em comunidade, como eu te conheci dentro da comunidade, né? Eu vejo que o empresário, o empreendedor, ele tem que estar muito atento a isso. Que é o quê? Quem é o profissional que orienta ele. Porque eu já passei por isso. Cheguei em um dado momento da minha empresa que eu precisava, eu como empresário, o que eu quero? Eu quero aumentar faturamento, quero crescer a empresa, eu trabalho para isso, eu estudo para isso. Como que eu vou aumentar minha margem, como que eu vou aumentar minhas vendas, eu preciso contratar mais. E aí chegava na contabilidade: mas se você fizer isso, você vai bater no teto do Simples Nacional, você vai pagar tal imposto. Cara, mas eu quero faturar mais, eu preciso faturar mais. A empresa, para crescer, ela tem que faturar mais. E muitas vezes eu já ouvi essa história, inclusive dentro dos conselhos da Moai, onde o cara chega e fala: mas o meu contador falou para mim não fazer isso. Tá, cara, mas quem empreende é você, não é o seu contador. O contador, ele tem que fazer o papel dele, que é te ajudar fiscal e tributariamente, dar melhor eficiência para você. Não travar o seu crescimento ou o seu faturamento, que é o que eu vejo que acontece muito hoje, Gui. Infelizmente, o empresário, ele fica na mão do contador ali, com receio. Mas realmente, né? Ele abre 10 empresas no Simples Nacional, mas não Isso muda. pode resolver. Exatamente, vai ser pior. E ele não muda o regime tributário dele, que às vezes vai ser isso que você falou, muito mais eficiente, muito mais benéfico para a companhia. Porque não é uma coisa linear. Deveria ser, mas não é. Tributo no Brasil não é linear. Então, assim, a pessoa tá aqui, pode estar agora até se perguntar: mas como assim, se ele muda? Por que muda? Porque muda a alíquota, mas você tá ganhando mais, você vai pagar mais? Não, você paga menos. Por quê? Porque no Simples Nacional você não aproveita crédito. E no lucro presumido você aproveita crédito. Lucro real. No lucro real também. No lucro real você tem 1 zilhão de manobras que você pode fazer para derrubar o lucro. Mas vamos falar de lucro presumido mais simples. Só de crédito, você reduz o imposto de uma forma absurda. Sim. Porque a cadeia é muito intrincada e cheio de coisas que podem aproveitar. E aí vem um ponto. Agora com a reforma tributária, né? Quem não tiver, esquece contador. Sim. Quem não tiver um bom advogado tributarista trabalhando ao lado da empresa no planejamento estratégico, vai ficar fora do mercado, porque é 100% aproveitável a cadeia na reforma tributária. Então, tudo que você pagou de imposto, ou que o seu fornecedor pagou de imposto, Você pode aproveitar. ou que o tiozinho da esquina que te vendeu uma coisinha pagou de imposto, você pode aproveitar. Então, quem gostava de comprar coisa sem nota, esquece.
Quem gostava de fazer as coisas por fora, você esquece, Já era. vai ficar fora do mercado. Acredito. Mas sim, aí você fez esses 2 dias perdendo tempo, né? Não foi investimento, como você falou, Pra mim, olhando essa assim, parte eu do acho que... tributário. Porque, na minha visão, as regras do jogo deveriam ser muito claras, sabe, Paulo? Perfeito. Nos últimos 5 anos, eu viajei muito pro exterior. A empresa... Vou voltar lá atrás e continuo nesse ponto. Ok. Então, a gente estava falando ali, né? Quando entendi o que era core business, passa uns 2 meses no máximo, uma aluna minha vira e fala: olha, tem uma empresa que eu sou estagiária e ela trata muito mal o cliente. Só que agora, minha cabeça já pensava marketing. A mentalidade já estava mudando. Uhum. Já tinha feito 5 módulos, a cabecinha já tinha aberto um Já. pouco. Falei, bom, se o cliente é maltratado, tem oportunidade. Perfeito. E aí você começa a olhar as coisas de uma outra forma. Esse cara se tornou o maior cliente da empresa muito rápido. A primeira compra que ele fez teve uma rentabilidade muito boa, muito alta naquela época. A gente que vivia apagando incêndio, pegava dinheiro emprestado no banco, descontava o título ali para poder, sabe, porque a margem era muito pequena, girava naquele momento, mas não sobrava. Vendendo o almoço para pagar a janta, Exatamente. literalmente, né? E aí a primeira venda que eu fiz para esse cara foi uma venda de R$80 mil, com uma rentabilidade muito boa. Eu lembro que, sei lá, no máximo 1 ano e meio a gente tinha pagado todas as contas da empresa, todos os empréstimos, assim, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Então foi uma virada de chave muito grande. E aí eu falei, pô, então agora eu vou começar a pegar mais. Só que naquele momento eu tinha só a visão do que era o core business, mas eu também não sabia vender direito ainda, Uhum. né? Eu não sabia o que era máquina de vendas, não sabia nada disso. Mas até aí tudo bem, já melhorou a situação, as coisas já foram melhorando. Dali a gente começou a frequentar alguns eventos fora do Brasil, né? Eu, por ter feito o mestrado, eu comecei as coisas começaram a se encontrar. Eu, na época do mestrado, via muita tecnologia, mas falava, pô, isso fica engavetado dentro das universidades no Brasil, porque quem pesquisa no Brasil é a universidade, não é a empresa. Sim. São pouquíssimas as empresas no Brasil que investem em P&D. Isso aí é fato. Por quê? Porque é um dinheiro de risco. Você investe, sabe-se lá Deus quando isso vai voltar. Não tem incentivo, né? Não tem. Aliás, até tem, mas muito restrito, Sim. né? Você não tem um funding rápido, fácil, que as pessoas podem brincar de testar coisas, né? Aquela mentalidade Sim. de teste, ela é muito restrita no Brasil a poucas empresas. Sim. E você falou isso, eu me lembrei de uma dessas palestras que a gente ouviu lá no clube. Acho que era o CEO da Multilaser, alguém que tinha pesquisa e desenvolvimento intrínseco na empresa. Ele falou: no Brasil, o meu time tributário é maior que o meu time de pesquisa e desenvolvimento. É por isso que eu falo que eu perdi tempo, entendeu? Porque Faz às vezes sentido isso. o tempo Não. deveria estar alocado em buscar novas coisas ou novas formas de fazer determinada coisa, né? E aí eu tinha essa vontade de produzir tecnologia no Brasil. De novo, a gente vai no ponto ali da espiritualidade, da energia, você se abre. Fui presidente de um congresso no Piauí. Uhum. Nessa época, inclusive, durante esse período da indústria que eu estou comentando, eu era professor universitário, fui professor muitos anos. Então, minha jornada de trabalho era das 7 da manhã às 11 da noite. Isso todos os dias, eu ainda dava aula em pós-graduação, final de semana. Eu já cheguei a trabalhar 100 horas na semana. Caramba. De chegar assim, Paulo, eu lembro que tinha uma namorada, eu cheguei na casa dela, eu deitei para descansar às 6 horas de um sábado, eu acordei no outro dia. De tão cansado que eu ficava nessa época. Porque o dinheiro vinha da faculdade, eu não ganhava dinheiro na empresa. Uhum. E aí eu queria ter um carro, eu queria fazer as coisas, queria poder viajar, então eu trabalhava igual um maluco. Sim. Mas isso, Gui, que você falou é interessante, né? A gente olha a sociedade hoje, né? A geração de hoje. E as redes sociais, a dopamina barata, ela mostra para as pessoas que elas têm uma recompensa muito rápida, o que não é verdade na vida real. Ué, No mundo dos negócios, isso não existe. Você tem que investir tempo, você tem que dedicar, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar a fundo para que você tenha um resultado exponencial a médio e longo prazo. Eu vejo que o imediatismo hoje ele tomou conta da galera, e se você pegar a galera mais jovem e perguntar o que você quer fazer, eu quero ser YouTube, eu quero ser streamer, eu quero ser influencer. Por quê? Porque na cabeça deles a recompensa ela vem muito rápido. Só que eles esquecem que isso é um castelo de areia.
né? O Gui começou a fazer a fundação sólida. Você fundou através do estudo, através de pesquisa, através de conhecimento, você estruturou bem a sua empresa e você foi crescendo de forma sustentável. Foi, com E certeza. todo negócio de valor, Humberto, que é construído, ele é feito assim, de forma sustentável, de Sim. baixo para cima, degrau a degrau, tijolo a tijolo. Então não existe bala de prata, né? Eu digo isso, Gui, porque, cara, nos conselhos da Moai a gente ouve de tudo. Você participou de um conselho lá, você viu que a galera traz umas demandas, traz umas dúvidas, traz algumas coisas que você fala, cara, não faz sentido isso, porque tudo que a gente vê de valor leva tempo. Na verdade, todas as boas coisas da vida, elas levam tempo, né, Humberto? Você falou isso, e eu vou fazer uma analogia idiota, tá? Eu me lembrei de um professor que falou uma coisa como uma piada, mas faz total sentido. Por que a pirâmide é construída assim Você tem que fazer a base muito e bem não assim? estruturada. Aí todo mundo responde isso, porque tem que fazer base, né? Porque se fizesse, cai. Porque se não funciona, ele quebra. O cara quer ser influencer, o cara quer ser youtuber e tudo mais. Primeira coisa, o que tá acontecendo é que você tem centenas de milhares de pessoas com depressões profundas porque eles vivem tentando ser alguma coisa nas redes sociais e não conseguem. Por quê? Porque é só uma pequena parcela que dá certo. E alguns viralizam e não dão certo. Por quê? Porque não constroem base. Exato. Quais são os que dão certo? Você pega, Construindo. os caras trabalham aquilo desde o dia 1 como um negócio, como uma coisa séria. Eu vou fazer um canal, um canal disso. Aí o cara entende o que é um canal de mídia, ele entende o que tem que ser produzido, ele estuda edição, ele estuda produção, ele estuda tudo, constrói tudo, entende quem que é a pessoa-alvo dele, entende quem que é a persona. Ele vai construindo tudo aquilo para ser um canal de mídia. Uhum. Não, isso é. E aí esse cara dá certo. Isso eu tenho provas materiais para corroborar com o que você está falando. A gente foi fazer uma parceria com uma grande influencer que participou de um Big Brother, pra você ter noção. Tinha muito seguidor. Quando lançou o produto, não vendeu 15 mil reais. Porque é um crescimento muito rápido de audiência, mas a audiência não é conectada com aquela pessoa, Nem com o produto. nem com. Não, principal, não é conectado com ela. Uhum. Né? E aí você vê que quando não há essa conexão, não vende. Então não adianta. Perfeito, perfeito. Então só tem número, mas não tem venda. Que é o que de fato E essa conexão é o mais importante, né? mais importante. Minha esposa trabalha no varejo, na área de moda, e ela fala muito isso. Nossa, não adianta contratar essa influencer. Ela não converte, não vende para o nosso público. Às vezes é uma pessoa com milhões de seguidores. Ela diz que ela prefere 1000 vezes contratar pequenas influencers regionais, e aí, por quê? É um investimento baixinho, converte 1000 vezes mais que o investimento feito. Porque tem conexão com o público, com quem tá ali comprando e tudo mais. Então isso aí é muito mais importante. Gerar essa conexão é muito mais importante. E aí quando a gente constrói essas comunidades empresariais, é onde a gente consegue isso, né? Então, esse momento de mesa, esse momento de conexão, ele é muito poderoso. Sim, muito. E eu aprendi isso na marra, porque eu tive que fazer uma transição de carreira da área técnica para a área de marketing e vendas dentro da empresa, porque senão a empresa não ia se tornar uma empresa saudável, né? E aí eu me tornei esse cara de venda B2B, que é um cara totalmente de relacionamento com os clientes. Perfeito. Venda B2B, ela é totalmente relacional. Né? Você precisa ter um bom relacionamento, você precisa ajudar o seu cliente. Para mim, a venda B2B é você mais ajudar do que vender. A venda acontece por acaso. Por acaso você vendeu. Mas o primeiro ponto, eu acho que é você, de fato, ajudar o cliente. Sim. Eu, por exemplo, vou fazer uma viagem agora, mês que vem para a China. Acabei de voltar de lá em julho, tem 2 meses que eu voltei. Eu vou só porque o cliente pediu para eu ir com ele. Interessante. Assim, do ponto de vista de ter que ir lá, eu não preciso ir lá agora. Acabei de voltar. Mas assim, o cliente, precisava de alguma ajuda, porque eu quero andar, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Você já foi várias vezes, então vamos comigo. Eu falei, não, então vamos. Então, assim, essa ajuda, e aí depois as pessoas não entendem. Por exemplo, eu tenho relacionamento com clientes que começaram comigo há 7, 8 anos atrás, estão comigo até hoje. Sim. Entendeu? A gente tem um bom relacionamento, viajamos juntos já várias vezes, porque eu
sempre foco muito nessa construção desse relacionamento com esse cliente, porque Perfeito. não é só ser o cliente. Muitas vezes, teve até uma pessoa que está me contratando para um projeto específico. Ela falou assim: Nossa, eu tô tendo uma consultoria, né? E você não me cobrou nada. Eu falei: Não, fica tranquila que a venda vai acontecer, porque eu já sei como É é que funciona. natural, né? Ela vai vir. Eu não vou vender, é você que vai comprar de mim. É isso. É você que vai querer comprar comigo. É Exatamente. o contrário. Entendeu? Então eu tenho muito essa filosofia. Hoje você gera valor e aí a pessoa vem, de alguma forma ela vai querer retribuir. Todo mundo é assim? Não. Não é. Mas tá tudo bem também. Mas, Lá na frente. mas aí o cara que não fechou, que só quis explorar esse free consult, vamos chamar assim, é melhor ele não fechar, cara. Sim, Porque esse cara vai te dar dor de cabeça depois. E às vezes também, daqui 2 anos, já teve esse caso de gente aparecer 2 anos e eu falei com você e aí, bababá. Você me ajudou, você resolveu. Beleza, tá tudo bem Sim, também. mas é porque naquela ajuda, naquele momento, ele percebeu que ele não precisava de você e do que você tem a oferecer naquele momento. E aí até melhor, porque se você tivesse forçado uma venda, teria se gerado um custo desnecessário, teria gerado um problema no negócio dele e aí geraria um impacto negativo no seu. E eu não me incomodo, sabe? Hoje em dia isso é muito tranquilo, tá tudo certo. E eu acho que ao longo dos anos eu aprendi que vendas no B2B, elas são assim, elas são construídas, elas demoram um pouco mais. Eu não consigo pensar em venda dia. As vendas que eu fazia era de 9 meses a 1 ano. Vai Mas sair uma venda. você falou algo, ô Gui, que eu, novamente, né? Trazendo para a realidade dentro da Moai, né? Diferente de alguns grupos de networking, e eu tenho várias críticas a vários grupos de networking, mas críticas construtivas para que eles melhorem e não fique um ambiente monótono. A pior coisa é você chegar num ambiente e você descobrir que você é o produto. Sim, isso é péssimo. Pô. Cara, isso é horrível. Você chega lá, todo mundo quer te vender, todo mundo quer entregar o cartão, todo mundo quer colocar algo na sua frente para você comprar primeiro. E quando você é a máquina de venda do próprio grupo. É pior ainda. Porque tem uns aí que os caras chegam e falam assim, ó, eu vou te chamar, você vai e tudo mais, mas é o seguinte, você tem que entender que para você ficar lá, você tem que levar mais 2, 3 pessoas. Me chamaram uma vez, eu falei assim, então assim, essa é a primeira vez que você me chama e a última, amigo, que eu não quero nem de graça. Nem se me pagar para ir nesse negócio, eu tô a fim de ir. É porque, Humberto, eles não entendem, e a Moai ela conseguiu construir isso de uma maneira muito sólida, essa parte relacional. Dentro do conselho, Gui, você já participou, o Humberto é um dos nossos conselheiros lá, a galera se entrega, ela se doa, Verdade. ela ajuda o empresário, os seus pares, a resolver os seus problemas na operação. E isso tem um valor absurdo, porque imagina, Humberto, você está aqui com o Gui, o cara, dá uma orientação fiscal tributária aqui na área jurídica para ele, que gera um insight para ele, por exemplo, ele está estudando agora Extrema, Santa Catarina, se ele vai para São Paulo, se ele fica em Goiás, você dá um conselho para ele dentro de uma mesa de board da Moai, ele vai falar, cara, o Humberto me ajudou. Sim. Quando ele precisar de alguma coisa, Ligar pro Humberto. quem que você acha que ele vai procurar? Aí é a parábola da semeadura, É isso aí. né? É isso aí. Você vai semeando. E poucas pessoas entendem que naquela parábola, o interessante é que não há a semeadura apenas no solo fértil. Exato, exatamente. E também floresce fora do solo fértil. É isso. Floresce menos, obviamente, mas você tem que estar sempre plantando a sementinha. E você colhe o que você planta. E isso que o Gui falou do relacional é interessante. Meu primeiro cliente, Gui, de 23 anos atrás, é meu cliente até hoje. Aqui LTV é maravilhoso. Cara, 23 anos. Fizemos um documentário, aquele Heróis do Brasil pelo G4 Educação, aí onde a gente abordou ali, e eu falei desse cliente, aí o pessoal, não, pede para ele mandar um áudio, umas fotos, aí eu pedi para ele, ele pegou e mandou umas fotos das antigas, né, e relembrou um pouco da história na visão dele. Cara, é magnífico você ter um cliente de 23 anos que ele confia no seu trabalho, confia no seu serviço e não te trocou por preço, porque a gente não está falando de preço, a gente está falando de entrega, de qualidade, de cuidado, né? O B2B é isso. Então, lá na indústria, qual que é meu papel na indústria? É não deixar a fábrica entrar em estado de falha.
E quando eu consigo entregar isso para o cliente, o valor é insignificante. Porque ele sabe que a fábrica dele não vai falhar porque o produto ou o serviço foi mal executado, né? Então, é 100% relacional. Não adianta o 100%. cara achar que vai chegar. É interessante, né? Porque aqui nós estamos numa mesa que todos nós somos B2B. É. E assim, é um jogo que às vezes as pessoas, muita gente não sabe a paciência que a gente tem que ter. Sim, E assim, é paciência e perseverança que vai acontecer, porque demora. Não demora. é fácil, não. Aí eles viram pro Gui e falam, nossa, o Gui deu sorte, né? Tem 20 anos que ele tá construindo Ah, a empresa, a carreira dele, deu sorte do dia para do nada. Do nada o Gui deu certo na de vida. repente, depois de 20 anos, deu certo. Né? É isso aí. Exatamente. E assim, interessante disso é que você falou, assim, só para ficar claro para o pessoal que apesar do podcast ser da Moai, nós não estamos fazendo propaganda da Moai, né? Isso acontece de fato na Moai, mas existem outros grupos que estão fazendo isso. Você acabou de citar o G4. O Perfeito. G4 faz isso muito bem. Muito bem. É. E essa questão do relacionamento é um negócio tão forte que hoje eu tenho alguns amigos de infância que perduraram e são meus amigos, e todos os meus outros amigos, meus ciclos, são advindos dos negócios. Eu fiz na minha trajetória profissional, eu fiz mais amigos do que clientes. Isso é muito bom. Não, isso é fantástico. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso. E assim, voltando lá no que eu estava comentando, então eu coloquei o meu sonho de produzir tecnologia em prática, porque eu fui presidente de um congresso no Piauí. Uhum. Lá nesse congresso, na volta ali no aeroporto, um professor da UNB te conversando e eu falando das minhas dificuldades de comprar alguns insumos tecnológicos, né, algumas matérias-primas, porque a empresa que vendia no Brasil vendia só de quantidades grandes e eu era uma fábrica muito pequenininha, não podia comprar aquilo tudo porque ia jogar dinheiro fora. E viabilizava. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, tem um professor lá no UNB, professor João, e ele trabalha com isso, será que ele não pode te ajudar? Passou 15 dias, ele levou o João lá na indústria, já fiz uma sociedade com o João, que nós estamos juntos já há 6 anos, e a gente tem aí uma negociação na mesa agora com a norte-americana acontecendo num período já de due diligence. Não posso abrir por conta do NDA, mas Mas pelo seu sorriso. me parece um bom negócio. E a gente começou a produzir essas tecnologias no Brasil. Hoje a gente produz nanopartícula para cosmético, peptídeo, exossomos aqui no Brasil. Nós somos a única empresa no Brasil a produzir exossomos aqui, que é um tipo de tecnologia bastante utilizado em produtos premium, né? Produtos para a área de dermatologia, produtos com eficácia, grande eficácia. E a gente já exporta isso para 7 países, com algumas, são 6 ou 7 patentes que a gente tem, acho que são 6 patentes, de novas moléculas, quer dizer, a gente fazendo algo que o Brasil não faz, né? O João faz até uma comparação muito legal, o cara é professor da UNB, né? Ele gosta de fazer umas comparações meio malucas. Ele fala assim, o que a gente exporta com 25 quilos seria equivalente a não sei quantos hectares de soja. Então, 25 quilos de tecnologia equivale a, sei lá, 30 hectares de soja. Eu não me lembro a correlação que ele montou e que equivale a tantos sacos de soja e é uma economia de água de tanto, ele faz essas comparações, sabe? E ele falou, cara, isso é o poder da tecnologia. É por isso que o Brasil não avança, porque a gente corta pau-brasil até hoje, né? Só mudou o produto, né? Antes era pau-brasil, agora é soja. E não desmerecendo o agro, pelo amor de Deus, sou apaixonado pelo agro, mas eu acho que o Brasil deveria sim ter mais tecnologia. Sim. Indústrias não- do agro, né? Sim, e assim, e trazer também fomentar mais essas empresas de tecnologia no país para que você venda valor agregado. Perfeito. Porque é como eu disse, 25 quilos de uma tecnologia que a gente vende equivale a tantas sacas de soja, entendeu? Ou seja, quanto mais disso a gente vende, melhor é para o país, Sim, sim. entendeu? Mais Só que favorece a nossa balança Exato. comercial, né? E isso seria muito benéfico para o país, assim, absurdamente, sabe? Para que o país não ficasse dependente
só do agro. Uhum. Mais uma vez, não criticando o agro, até porque esses caras carregam a nossa economia. Não é um Nas ou outro, costas. é um e outro. Né? São os Exatamente. dois. Vai Não ter é os- um é um E. Mas é justamente para não te deixar esse fardo só nas costas dele, né? Exatamente. Porque há muitos anos eles carregam o Brasil praticamente sozinhos. Perfeito. Exatamente. Então, assim, vamos colocar alguém para ajudar, né? E trazer esses produtos mais tecnológicos, porque hoje a gente compra tudo que é tecnológico, a gente compra de fora. Uhum. E isso é tão engraçado, Humberto e Paulo, porque quando a gente vai em outros países e fala do que a gente faz aqui, as pessoas não acreditam. Vocês acreditam nisso? É mesmo? Eu, no MIT, conversando com o Hitendra Patel, professor lá, eu comentei isso com ele, falei, Hitendra, a gente produz tecnologia, coisa que a Coreia do Sul produz, Uhum. e eu não consigo vender tão bem. Ele falou assim, é porque você está no Brasil. Essa doeu. Imagino. Essa doeu. Imagino. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não me leve a mal, mas a marca Brasil, ela vende agro. O mundo conhece o Brasil pelo agro. Se você tem um escritório aqui dentro do MIT, colado com um professor, que seja só para fazer branding, que seja só por uma questão de branding, só para você falar, tenho um escritório no MIT com o professor tal, você vai vender mais para o mundo. Uhum. Faz sentido. Se você tiver um escritório Total. em Paris, na França, para falar que você tem tecnologia e não sei o quê, e bababá com os franceses, você vai vender mais. Se você tiver um escritório em Seul, na Coreia do Sul, para falar que sua tecnologia tem investidores coreanos, que na verdade é só você mesmo, é só uma sala num coworking, ele falou, você vai vender mais. E Você isso, tira essa mística, né, do Brasil agro, né? Então, exatamente, ele falou, o branding importa. E quando você está no Brasil fazendo um movimento contrário a tudo que o país faz, as pessoas tendem a não acreditar e não valorizar mesmo. verdade. Elas não acreditam. É verdade. Então, eu falei para ele, porque é uma É a síndrome do vira-lata, né? Exatamente. E eu fiquei, assim, muito em choque com isso, né? Ele falou assim, inclusive, se você estivesse aqui, você tinha muito dinheiro, funding. Porque o que vocês estão fazendo lá aqui é super valorizado. O Porque modelo, aqui, né? as pessoas, ele me deu esse exemplo, ele falou, olha, aqui a gente trabalha com margens pequenas, o juro no país é baixo, então o investidor ele tem que ir para o mercado fazer dinheiro, porque aqui não é como no Brasil que o juro é alto e você investe o dinheiro e deixa parado, você vai fazer dinheiro. Aqui, se você deixar o seu dinheiro parado, você Vai perde perder dinheiro, a inflação vai comer. Exatamente. Então, não adianta deixar dinheiro parado aqui. Então, você tem que ir para o mercado. Então, tem muito dinheiro para empresas. Uhum. Né? Por quê? Porque o investidor ele quer rentabilidade, ele quer retorno, ele quer ROI. E o seu negócio tem um bom ROI, Uhum. só que você está no lugar errado. Putz. Pesado. Eu escutei isso dentro do MIT. E foi Você ruim, está no lugar errado. foi ruim e foi bom, né? Foi ruim, foi bom. Mas assim, aí a gente gosta muito do Brasil, né? E aí você fica um pouco, pô, mas enfim, é o que é, não dá para lutar contra. Uhum. Apesar dos pesares, a gente conseguiu crescer bem. A gente tá grande de dentro, grandes marcas no Brasil, com produto aprovado no Boticário, Uhum. que é uma das maiores do Brasil, né? E várias outras indústrias comprando nossos produtos, isso é bom. Mas, de fato, é um esforço hercúleo para que o negócio, de fato, vire. Sim. E isso tudo veio lá desse sonho lá do mestrado, e aí também deu certo, mas muito devagarzinho a gente começou com... A gente, até o 5º ano de empresa, a gente nunca tinha tido nenhum dinheiro público. No 5º ano, a gente comprou uma empresa em Campinas, em São Paulo, de uma pesquisadora, que se tornou nossa sócia. E a empresa dela tinha captado já mais de R$1 milhão para fazer pesquisa da FAPESP, né, das Fundações de Amparo. E aí foi a primeira vez que a gente, de fato, teve algum dinheiro público, que era a ajuda do governo para poder investir ali em testes clínicos, porque esses testes são caros, para provar que o produto realmente funciona. Então foi a primeira vez. E aí eu fico pensando, pô, se tivesse mais de funding, mas para quem realmente está construindo, porque muitas vezes eu já fui buscar esses fundings governamentais e saía funding para quem não tinha faturado uma nota fiscal. Brasil. A gente com faturamento, provando a tese que estava funcionando, não conseguia.
Então, assim, você percebe? Então, assim, às vezes eu faço essa crítica também, Sim, e que o funding também tem que ir para quem está construindo. perfeito. Ah, mas eu tenho que ajudar o cara que não construiu. Eu acho que é de outra forma. Exato. Porque quando você dá dinheiro, dá R$500.000, por exemplo, 1 milhão, para quem ainda não construiu, Inclusive, pode ir falando aí que eu vou pegar um negócio aqui. dificilmente esse cara vai conseguir gerar nota fiscal, que é o que importa para o governo, é retornar esse dinheiro investido para o governo, né? Não estou dizendo que não tem que ter, mas eu acho que tem que ter de uma outra forma, de um projeto mais estruturado, sabe? Pegar e dividir, olha, quem está começando está nesse bolo e quem já está gerando nota fiscal a gente vai facilitar porque esses caras aqui já estão tracionando, a gente vai tracionar mais rápido. Isso volta para quem? É Para o muito, próprio Estado. Perfeito. é muito mais fácil você tirar um FCO para em resumo, é muito mais fácil você tirar um FCO para montar um galpão do que para investir em pesquisa e para expandir a empresa. Exatamente. Então, assim, é meio loucura tudo isso, mas enfim, deu certo. A empresa. Mas deixa eu pegar um gancho disso que você falou, que é interessante. Eu gosto muito Hum. desse tema. Eu tenho certeza que você já leu esse livro aqui, Já eu tenho em casa. que é um clássico. Esse é presente meu, viu, gente? Comentei com o Humberto outro dia e falou, cara, não li ainda. Eu falei, nós vamos acabar nossa amizade aqui agora. Não tem como o cara empreender sem ter lido A Revolta de Atlas, né? Cara, esse livro é fantástico porque ele aborda esse tema que o Gui falou, porque hoje nós vivemos num país que ele favorece aquele que não produz. Ele favorece aquele que não constrói riqueza, sendo que deveria ser o oposto. Sim. Quem produz, quem constrói riqueza são os empreendedores, são isso empresários, comerciantes que empregam, que contratam as pessoas que através dos seus impostos pagos e gerados para o governo. Então, quanto mais a minha empresa crescer, quanto mais a minha empresa produzir, quanto mais eu contratar, mais impostos eu vou pagar e mais benefício vai ter para a população. Só que no Brasil, o empresário é punido por isso. Ah, você é um grande empresário, você é um grande industrial, espera aí, vou te taxar mais. E esse livro ele mostra justamente isso, né, que você deve receber sim, mas desde que você tenha mérito por isso. É o merecimento e não o favoritismo, que foi o que você falou quando você foi atrás dos os recursos de P&D. Você buscando, lutando para ter um recurso para você investir, faturando, gerando emprego, gerando nota fiscal, gerando imposto, sendo que o outro que não tinha gerado uma nota fiscal, ou seja, não tinha pago o imposto, não tinha devolvido para o Estado aquilo que o Estado iria investir na empresa, conseguiu o recurso muito antes de você, porque o Estado julgou que ele merecia, Exato. né? E ele não merecia, porque ele não produzia nada. Eu até acho assim, você pode até separar as coisas, né, para ajudar quem está começando, mas você não pode punir de certa forma quem já está faturando, Perfeito, porque o ROI volta mais rápido aqui, eu posso fazer mais investimento então mais rápido. perfeito. E aí ajudar mais quem está começando também. Mas enfim, é como você disse, o Estado julga das formas que sabe-se lá como esses julgamentos acontecem, né? E pro empresário, o empreendedor que ainda não leu esse livro aqui, eu recomendo fortissimamente, leia A Que ler. Revolta de Atlas. Tem que Você precisa ler esse livro, você precisa entender como que você, independente do Estado, você deve produzir com mais riqueza, com mais capacidade, com mais conhecimento, montando ali uma equipe que vá olhar para você e para o seu time na forma de meritocracia, né? Quem constrói, novamente, a parábola dos talentos. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Se eu trabalho mais, eu vou ser mais cobrado e vou ser mais recompensado por isso. Sim. E esse livro aqui é fantástico, porque ele aborda essa temática de uma forma muito envolvente, porque é um romance filosófico, né? Então ele vai construindo as histórias, envolve uma narrativa na outra, e no final mostra um Brasil de hoje. Esse livro foi publicado em 1959. Eu estou relendo ele depois de 3 anos. Parece que eu estou vendo o retrato do Brasil muito hoje. atual. E eu acho que, até complementando essa história aí dessa jornada, depois esse sócio teve um desentendimento lá com o meu pai, que era sócio também da empresa. Acabou que isso virou uma briga judicial. E eu fiquei 3 anos maluco, porque você com um processo nas costas, por um desentendimento ali dos outros 2 sócios, foi bem complicado esse período. Imagino.
Mas a gente conseguiu sair, e uma das coisas que eu aprendi muito foi, a gente estava falando de orientador, mentoria, né, das pessoas que nos ajudam. Eu conversando com um amigo aqui de Goiânia, ele virou para mim e falou assim: eu tenho uma pessoa para te indicar. Tem uma pessoa que eu conheço que é mediadora de conflito. Aí eu falei: que é isso, mediador de conflito? Aí ele falou: olha, tem um rapaz que assim, inclusive foi da polícia e atuava como mediação de conflito, sequestro, negociações na polícia, e ele pode te ajudar. Eu falei: é mesmo? Não sabia disso, não. Aí eu até descobri aquele livro, né, Como Chegar ao Sim. Legal. Tem alguns livros que contam histórias. Tem o Chris Voss, que é um negociador do FBI, que ajuda muito o empresário. Eu fui entender, e aí conversando com esse cara, ele me orientou a como resolver. Quer dizer, uma briga judicial que estava há 3 anos já se arrastando, e isso prejudicando a empresa, porque a gente não conseguia acesso a banco por conta desse sócio, tudo dependia da Travou tudo. assinatura, travou a empresa. E mesmo assim a gente crescia. Sim. Uma das coisas que eu aprendi nessa época foi, muitas vezes, os advogados mais atrapalham que ajudam, porque eles têm medo. Advogado, muitas vezes, ele lida com as situações com medo. Ele fala assim: não, mas se você fizer isso, ele vai fazer isso. Ele fica lendo cenários, e sempre os piores possíveis. Porque o advogado é treinado pro litígio. Exatamente. Então, assim, e é sempre o cenário. Existem vários cenários, e uma vez eu cheguei a perguntar para esse advogado nosso, falei assim: então eu tô preso dentro da empresa, eu não posso fazer nada. Ele: não, porque isso, não sei o quê, na justiça, o juiz pode entender assim, o juiz pode fazer isso, o juiz pode fazer aquilo, isso na justiça. Eu falei: então você tá me dizendo, eu tô preso. Não, você não tá, não, Floriano. Qual que é a minha opção? Qual que é a minha saída? Eu não posso fazer nada. Uhum. Tudo que eu pergunto, você fala que não. Mas aí é interessante, né, Gui? É você, o empresário, saber que as pessoas que vão auxiliar ou aconselhar ele, seja na área jurídica, tributária, enfim, todas as áreas da empresa, elas devem ser boas pessoas com visão de negócio. De Porque negócio. aí é que tá, você tem que pegar um advogado empresário, empreendedor, Que tem porque uma aí visão de negócio. exatamente, ele vai estar ao seu lado para te ajudar, né? Que infelizmente é muito raro, né? A gente tem alguns no mercado, Mas é raríssimo isso. é raríssimo, é raríssimo. Quando eu fundei o escritório, que não quero ficar falando muito de mim, Mas mas quando eu fundei o dá escritório, a César o que é de César, É. vamos combinar, né? quando eu fundei o escritório, eu fundei muito no incômodo de que não se construía um jurídico que conversasse com a estratégia. Então não se construía um jurídico que fosse propositivo ao negócio. Mas muito pelo contrário. Escutei diversas vezes, e de professores, mas não foi uma, não. Assim, tá na casa das centenas de vezes que eu escutei de professores, assim, ainda bem que tem isso, porque senão a gente não tinha trabalho. De litígios. De litígios, entendeu? Aí é coisa boa que o povo não faz o contrato antes, porque aí dá processo, a gente cobra caro no processo. Foram centenas de vezes que eu escutei isso. Então, não é um problema do próprio advogado. Sim. Pelo contrário, a formação Foi. acadêmica é martelada na cabeça pro litígio. Sim. Quando eu fui fundar o escritório, eu estudei o mercado mundial. Os 2 maiores mercados jurídicos são Estados Unidos e Inglaterra. E por incrível que pareça, não são litigantes. Sim. Eu tinha uma visão É completamente negócio. errada, eu considerei. É negócio. É a promoção dos negócios. Só que lá eles valorizam tanto, o negócio vai se retroalimentando. Eles usam o litígio lá como massa de manobra para poder sentar na mesa de negociação. Então é completamente diferente. E, de fato, não existe isso. O advogado ele é treinado pro litígio, né? Então, quando você tem um problema societário, e aí eu tinha duas perguntas, então vou até encaixar esse gancho, já que nós entramos nisso, assim. Você é uma pessoa de muitos sócios. Você falou que você teve a sociedade com seus pais, você falou que você teve a sociedade com um primeiro cliente, aí você teve sociedade com o professor, você teve sociedade com o cara de Com a Campinas, com pesquisadora. a pesquisadora. Então, assim, e a gente vê muito o empresário tendo medo de ter sócio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão sua sobre a relação societária, né? E também como que você estava contando isso, né? Como é que você saiu do conflito societário. Essa Quando você parte é entendeu boa. que o diálogo era importante, né? Cara, eu aprendi com esse mediador. Ele é um grande
policial aqui do nosso estado, alta patente, era comando aí da polícia, eu não me lembro agora exatamente qual era o cargo, mas eu sei que um cara grande dentro da instituição. E ele foi muito orientativo sempre, não teve nada de errado, foi sempre na orientação. Ele falou assim, eu falei assim, como que a gente vai fazer isso? Ele falou, não, a gente vai conversar, se não existe o diálogo, nós vamos buscar alguém que é conhecido para abrir a porta. Foi assim. Então nós fomos buscar alguém que tinha conhecimento, que ele confiava. Primeira coisa que ele falou assim, quem você conhece que ele confia? Eu falei, fulano de tal. Então vamos conversar com ele. Você vai ligar pra ele só me orientando. Você vai ligar pra ele, vai falar que você quer conversar, conta a história e fala que você quer resolver. Pede pra ele intermediar, porque ele vai escutar. O amigo ele escuta. Ele não te escuta, mas o amigo dele ele vai ouvir. Legal. Olha só que baita insight isso, né, cara? Você sabe quantos dias a gente resolveu esse problema que tava na justiça? 3 3 anos? anos. 6 dias. Ah, você tá brincando. 6 dias. Olha isso, cara. De no almoço da resolução, a gente resolver em 15 minutos e passar 2 horas conversando sobre o mercado. Olha só. Que Pessoas que não conversavam há mais de 3 anos. Ninguém gosta Olha de que ficar loucura atrás, isso. cara. Olha que loucura o que eu tô comentando com vocês. Então, quer dizer, o advogado, não, eu já conversei com o advogado dele, não quer. Não vai. Tudo não ia, nada acontecia, nada É funcionava. lógico, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba com o conflito. Ele não quer que o Mas negócio... eu acho que às vezes ele até tentava, só que às vezes a Não própria tô falando o seu, figura... mas às vezes o advogado lá de lá, ele não quer que o conflito se encerre. E aí, olha que interessante, esse mediador ele falou, me dá 2 nomes, que nós vamos falar com os 2 primeiro. Você vai perguntar, conversei. O cara intermediou. Não, Guilherme, ele me ligou aqui, falou, conversa com você sim, que dia que você quer? Eu falei, pode ser tal dia? Pode. Aí eu volto pro mediador e falo, tô com medo dele. Ele ameaçou meu pai, eles brigaram, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, eu vou com você lá, eu vou estar perto de você, mas quem vai conversar é você. Porque se eu entro lá, ele vai ficar com medo. Por que você trouxe outra pessoa? Aí eu falei assim, não, mas eu não confio nele. Ele olhou pra mim, policial é duro pra falar, né? Eu já confiei num, sei lá, um bandido dentro da cadeia, confiar no sentido de numa negociação precisar confiar para resolver um problema dentro lá da cadeia, sei lá, tipo, tava tendo uma rebelião no presídio. Então você tem que negociar. Sim. Então o que ele quis dizer é, dentro lá dessa rebelião, eu precisei pedir garantias de que nada aconteceria e eu tive que confiar. Confiar, exato. Ó, vocês não vão fazer nada aí dentro, hein? Nós estamos tentando negociar aqui. Perfeito. Porque o negociador faz isso. Quando existe uma rebelião, ele tem que negociar lá dentro, não é assim? Você quer essa regra jurídica? Ele falou, olha, eu precisei confiar. Por que você não vai confiar nesse cara? Mas a base de toda a negociação é isso. Mas eu não tinha... Para mim, a negociação era aquela negociação de compra e venda. Mas não nesse nível. Nós somos educados no Brasil a negociar por barganha. Isso. E a negociação por barganha, ela sempre gera um conflito. Por quê? Porque alguém saiu se sentindo lesado. Isso. A boa negociação é quando todo mundo sai da mesa sentindo que foi bom. Sim. Isso é uma boa negociação. Eu gosto, por exemplo, muito do modelo Q2 de negociação. Que você estrutura. Negociação você tem que sentar, se preparar, pensar, refletir, para sentar numa mesa de negociação, né? E a solução alternativa de conflitos, que é uma coisa que a gente adota demais, né? Ainda que não pela negociação em si, pela conciliação, às vezes pela própria arbitragem já é uma solução, vai muito na confiança e vai no muito de sentar e tentar achar a solução. Conversar. Uma coisa que ele me falou que eu achei muito interessante foi, quando você senta para conversar com alguém, com a mentalidade da confiança, a energia da mesa muda. É verdade. A energia da mesa muda, porque se você vai com desconfiança, já vai travado. A sua expressão corporal trava e a pessoa do lado de lá percebe. Sim. Então ele falou, você vai tranquilo,
vai dar Ele tudo te certo. preparou bem Me antes. preparou, conversou muito. Cara, a gente resolveu em 15 minutos. Olha só que espetacular. Ele virou pra mim, ó, eu não quero, Surreal. virou pra mim, ó, eu não quero saber o que tá acontecendo lá, quero X, e é isso, pronto, acabou, e tô indo embora porque eu tô com problema aqui, e é isso, minha mágoa era essa e essa, eu expliquei pra ele que não era aquilo, ele entendeu, pronto, acabou. Foram 15 minutos por Perfeito. um problema de 3 anos. Que a gente resolveu. Que baita E contratação que você fez, né? Um mentor certo em 6 mudou um dias, jogo que estava demorando 3 anos para ser em resolvido. 6 dias a gente resolveu, Espetacular. né? Então esse ensinamento que ele trouxe de, você precisa confiar, porque eu já tive que confiar em pessoas jamais confiáveis para resolver um problema, é o que faz de uma boa negociação acontecer. Sim. Então, assim, isso me ensinou muito. E aí você me perguntou sobre sócios, né? Até essa negociação acontecer, a gente resolveu esse conflito em 3 anos, né? 3 anos, é. Eu não sabia nem o que era acordo de cotista. Eu não tinha a menor ideia do que é E isso. empreendendo há muito tempo já. Não sabia. Eu era um cara técnico, fui forçado aí para vendas pela circunstância do negócio. A vida me jogou. Tudo no fio do bigode. É. Então, assim, eu não sabia. Realmente eu não sabia. E aí, ano passado, até fiz um investimento numa escola de inglês. Aí, dessa vez, eu fiz com acordo de cotista, já com regras de entrada e saída. Legal. E aí, Muito claras e bem e estabelecidas. aí eu fiquei por 3 meses trabalhando ali e tal, e o sócio não queria me ouvir. Ele não entendia nada de marketing, eu já tinha estudado muito, porque eu tive que fazer isso, né? E era Cara, só olhar para o resultado que você teve e aplicar Exatamente. isso na sua E empresa. aí a gente conseguiu matricular lá uma boa quantidade de alunos e tal nesses meses. Só que eu percebi que ele ficou com medo de perder a empresa que ele fundou. Ele ficou com medo de ter alguém, por exemplo, ele nunca me deixou ter acesso aos professores da empresa naquela época. Com 3 meses eu falei, esse negócio não vai dar certo. Só que E não dessa era o que vez, você queria também, né, Gui? Você estava ali para ajudar e fazer dinheiro, né? tava ali, cara, invisto X, volta X, ponto e acabou. É Não quero negócio. tomar o negócio do Tô cara. aqui, vou ajudar em growth, vou botar estratégias, vou trazer máquina de vendas, isso vai crescer e a gente vai voltar. Vai E tirar um dinheiro, acabou. exatamente. É isso. Mas eu comecei a perceber que por ele nunca ter tido um sócio, tinha muito medo. Uhum. E aí, como ele viu a empresa crescer e você vai perdendo o controle, te dá mais medo ainda quando você não tem essa maturidade. Sim. E aí eu comecei a perder a vontade. Aí um dia ele mesmo chegou em mim e falou, eu acho que você não tá com muita vontade, não tá com... Eu falei, não tô, vamos resolver. Como é que você quer resolver? Eu falei, seguindo o contrato. A negociação com o ex-sócio na justiça foi 15 minutos, essa foi 30 segundos. É a prevenção. Aí agora eu aprendi. Agora é mais rápido ainda. Como você quer resolver? De acordo com o contrato. Lá já estava escrito como eram as regras de saída, se um morre, não morre, tudo. Deixei tudo muito bem escrito dessa vez. Cara, isso é muito importante, né? A única coisa que ele me pediu que estava fora do contrato foi assim, no contrato tinha, depois da negociação, 15 dias depois vem o pagamento. Ele pediu assim, pode ser, tipo, porque ia dar numa sexta, pode ser na segunda, aumentava 3 dias. Eu falei, sem problema nenhum. Na hora. Se fosse 30 dias, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas fizemos distrato. Cara. Tá lá. Tem todo dia do mês, dia tal, com a correção via, sei lá, Selic, que a gente tinha marcado, não me lembro exatamente, até o dia tal, do ano tal, certinho, sem estresse, me paga direitinho, tá tudo bem. Perfeito. Mas eu não sabia fazer isso lá atrás, né? Então, eu até falo muito isso, nossa, por uma cláusula de saída, nós tivemos esse problema com esse sócio na justiça. Uhum. Porque se eu tivesse uma cláusula de saída no contrato, mas quem disse que eu sabia o que era? Para mim, contrato era só o que o contador faz, gente. Eu não tinha a menor ideia do que podia ou não podia escrever. Eu não fui preparado para isso. E eu vejo... E a gente vê tanto que nós não somos preparados no Brasil, né? Não tem Você fez conhecimento. todos os cursos por ser... Cara, você estudou pra caramba, né? Nada, E ninguém fala momento disso. nenhum desses cursos os caras falaram, ó, existe uma coisa chamada marketing, existe uma coisa chamada venda, existe uma coisa chamada gestão, existe uma coisa chamada governança, existe uma coisa chamada jurídico. Sim, Não, não empresa. sabia disso. E eu vou te falar, É eu vejo- surreal quando a gente materializa isso, né? tem muito advogado que não sabe construir isso. Eu acho que hoje, se você me colocar do lado do advogado, eu sei orientar muito bem. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Eu te garanto, Muito bem. eu te garanto que você faz um acordo de cotistas melhor
do que 90% dos advogados de Goiânia. Não Eu, duvido. eu pego uma aposta. Porque como eu sofri muito com isso, aprendi na dor mesmo como fazer isso. E aí eu acho que o primeiro teste foi esse, que tipo, entrei, vi que não ia dar certo. Ó, tá aqui, tá a cláusula de saída. Não tem o que se discutir. Exato. Não há o que se discutir ali. Eu passei por uma situação semelhante. Eu vou contar essa história em uma próxima oportunidade, mas a gente tinha feito uma captação de uma startup que eu cofundei ela, e quando a gente fez a captação, logo assim, foi 18 de dezembro, finalizamos a rodada, dia 20 de dezembro o dinheiro estava na conta, um dos sócios, que era responsável pelo projeto, virou para nós e falou: então, eu tô indo pro Canadá treinar circo. Legal, hein? Oi? Foi treinar lá no Circo de Soleil. Treinar circo. Irmão, malabarismo, essas paradas, é isso mesmo, circo. Aí a gente falou, cara, como assim? A gente acabou de captar 750 fucking mil reais pra startup, pra nós acelerar o projeto, nós vamos virar o Você ano, vai pro circo. cara, nós vamos virar o ano com sangue no olho pra fazer o negócio virar, e você vai treinar circo. Não, não dá. Não, eu não estou falando, não estou pedindo. Ele falou assim, Humberto, eu não estou pedindo a autorização de vocês, eu estou comunicando vocês que eu vou ficar 60 dias no Canadá. Aí a gente simplesmente fez isso que você falou, Gui. A gente olhou pro contrato. Beleza, Seguiu o pode ir. Ah, mas, cara, Não tem não mais. tem mais nem menos. Siga É o isso. contrato. Só que o único problema que a gente teve nessa situação é por quê? Porque o valuation foi post-money. Então a gente teve que comprar as ações dele pós-investimento. E isso ferrou um pouquinho a gente. Uhum. Mas saiu, não teve problema. Resolvemos ali. Depois eu entro no detalhe dessa história, que é uma história bem legal de contar no detalhe ali. Mas um bom acordo de sócios resolve Muito 99%. Aí a pergunta para matar é isso aí. Quanto que teria te custado o acordo de sócios? Ah, não, muito barato e versus a dor de cabeça não valia. Mas eu não sabia, sabe? Sabe aquelas coisas assim, Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. não sabia, não tinha noção. E esse assunto é tão interessante que semana passada, coincidências não existem, né? Uhum. Um ex-gerente comercial nosso da indústria montou, ele naquela época de 2021, do boom dos carros usados, ele saiu para empreender e, cara, o cara é sensacional, um excelente gestor comercial. A gente perdeu muito, eu falo pra ele que a gente perdeu muito, porque ele era muito bom, mas ele foi empreender. Só que ele fez isso com um primo e com um outro cara. Um desses caras nem colocou dinheiro na operação, o primo dele ajudou ali, mas era o cara que já vendia carro, mas ele é o cara que de gestão, que fez especialização, queria fazer um negócio redondinho. E aí ele me perguntou como ele deveria fazer. E nessa época eu tava brigando na justiça, né, com esse sócio. Falei, cara, faz um acordo de cotista agora, que você tá começando. E aí eu comecei a pensar uma coisa, existe o acordo do dia zero, Uhum. que é o acordo um dia antes de tudo começar. Tudo que você conversa no dia zero e assina, as pessoas assinam. Depois do dia 1, ninguém quer assinar mais nada, porque elas têm medo de serem prejudicadas. E isso é um problema sério. Principalmente função ou quando você tem que cobrar o sócio, por exemplo, quem trabalhar recebe, quem não trabalhar não recebe. Mas o que é não trabalhar para sócio? Isso é difícil de definir. Difícil. Né? Intangível. E aí, depois que o dia 1 começou, ninguém quer assinar isso, não. Agora, no dia 0, todo mundo assina. Uhum. E então, o ponto que eu comentei com ele foi, eu falei, olha, faz o acordo. Não, esse é meu primo, não sei o que, não vai dar certo. Cara, a empresa cresceu, ele me ligou semana passada. E me falou o quê? Cara, eu devia ter te escutado. Eu devia ter te ouvido, porque agora eu tô com um problema, um sócio não trabalha, o outro tá fazendo uns negócios por fora. Eu falei, pô, mas aí é foda, hein? E eu devia ter te ouvido, porque agora eu não consigo, ou eu compro ou eu vendo. É assim, e na hora de comprar e vender vai dar problema, porque também não tem cláusula saída. Ou seja, a situação dele é difícil de ser. Por exemplo, até mesmo para venda, você ter uma cláusula shotgun, por exemplo. Aí eu sou fã da shotgun. Ela resolve qualquer conflito societário. Não tem como. Porque ela basicamente, você senta na mesa. Pelo contrato é obrigatório, não precisa sentar na mesa, mas fazer uma reunião. É o jogo, não precisa nem de reunião, é o jogo de proposta, né? Então é o seguinte, toda proposta, ela é vinculante
para compra e venda. Então, se eu dou, vamos supor, eu quero comprar por R$1 milhão a sua parte. Dou o propósito de comprar por R$1 milhão. Isso quer dizer que eu vendo por R$1 milhão também. Perfeito. Uhum. Então, o cara pode comprar por R$1 milhão ou ele pode me comprar por R$1 milhão. Então, quanto dá propósito? Então, do outro lado, o cara ele tem que aceitar ou ele pode aumentar Sim. ou diminuir, certo? Daí fala assim, não, eu te compro por 900 mil, R$1 milhão não vale, eu te compro por 900 mil, mas a partir do momento que ele fala que ele te compra por 900 mil, ele tá falando que ele te vende por 900 mil. Então ele pode, cara, não tem como você sair de uma situação dessa sem a resolução, Resolver. não tem como. E assim, eu acho que isso é muito pouco difundido, muito pouco falado. No Brasil você tem muita empresa familiar. Conheço muita gente que tem problema dentro de empresa familiar e as pessoas não fazem isso, não traz governança para o negócio. Hoje o Guilherme de hoje faria muito diferente do que eu fiz lá atrás, mas eu tive que passar por esse caminho todo para poder aprender e agora sim, enfim, agora eu não vou fazer isso mais, porque doeu demais passar por isso, mas tudo foi resolvido. Graças a Deus não virou um problema mais sério do que isso, mas foi um aprendizado a duras penas. Foi muito difícil passar por isso. E hoje o que eu tô fazendo é, na verdade, reduzir o número de sócios, tentar mitigar um pouco dessa quantidade de sócios e, às vezes, trazer o cara realmente com uma phantom stock, com alguma coisa que ele vire sócio só no médio e longo prazo. Por quê? Para que você conheça a pessoa. Porque uma das coisas que a gente percebe é que, às vezes, o problema não é técnico, é emocional. O problema é sempre emocional. Sim. O problema das sociedades que vão ter problema é ego, quando cresce muito, o cara é muito orgulhoso, muito egóico, o cara que quer gastar demais, ou se não cresceu, o cara frustrou a expectativa e aí ele começa a jogar contra o negócio, ou começa a fazer corpo mole. Quer dizer, tudo isso tem como ser previsto, né? Sim. Mas lá atrás eu não sabia. Então, enfim, agora a vida seguindo e com esses aprendizados e fazendo as coisas diferentes. Eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente entrar no nosso jogo rápido, né, Paulo? Sim. Que você falou muito da pesquisa e desenvolvimento. E esse é um ponto assim que me é muito caro, porque eu venho de uma família de professores universitários, então eu tenho uma conexão muito forte com a academia, né? Minha irmã é pesquisadora e, de fato, não existe apoio no Brasil, a não ser pequeníssimos sistemas governamentais que dão muito pouco dinheiro Sim. comparado com outros países do mundo, né? Mas o que eu acho interessante, eu gosto muito do sistema americano, né? Então eu queria que você me fizesse essa comparação, né, do seu ponto de vista, como que o Brasil poderia ser diferente se ele adotasse um sistema um pouco mais próximo da Europa e dos Estados Unidos dentro do financiamento de pesquisa. Quando você pensa, por exemplo, Estados Unidos, o que eles têm de diferente é que esse funding ele vem do mercado privado, em sua maioria. Né? Você tem ali, existe a verba do governo, por exemplo, quando você pega a SpaceX do Elon Musk, a pesquisa que eles fizeram, os desenvolvimentos veio de dinheiro da NASA, né? De dinheiro do governo mesmo. Existe sim lá também, mas a maioria do funding vem do próprio mercado privado. Por que isso é difícil no Brasil? Porque o modelo societário nosso é muito difícil, né? Para você fazer um investimento em startup, você tem que fazer, sei lá, um contrato de mútuo conversível, que é o jeito mais, pelo menos o que eu já vi até hoje, mais seguro que tem, porque se não der certo, você não ter um prejuízo na sua pessoa física, né? E você vai pegar outros países, já existe essa figura do investidor que não se mistura com a pessoa jurídica, né? Eu tô ali como investidor, se der tudo certo, beleza, se não der certo, eu tô fora porque eu tô ali só como investidor nesse negócio, né? Então existe um ambiente de negócios que favorece isso e, de novo, a questão do juro. Se o cara não colocar dinheiro em empresa, ele não vê ROI. Porque o sistema financeiro não gera o capital que a gente gera no Brasil. A pergunta que eu faço é, se você tem R$1 milhão, sei lá, colocando dinheiro a 1,1% lá, sem correr risco, você está fazendo R$11 mil por mês, né? Basicamente isso. Tem muito negócio que você não vai tirar isso.
Perfeito. Ou vai demorar muito para tirar isso, 3, 4, 5 anos, sei lá, às vezes. Ou seja, às vezes o investidor ele realmente não quer colocar o dinheiro porque é mais fácil de deixar lá no banco, Exato. entendeu? Então você Não tem que fica contratar, não tem que pagar pra imposto. quê? Pra que esse Tem que pagar estresse imposto, todo? mas não com toda o Isso trâmite não burocrático por Você trás não tem a disso. gestão de pessoas, você não tem o fisco. Igual, na indústria a gente era fiscalizado por, sei lá, 8, 9 órgãos por ano, você recebia 12 visitas por ano, né? E qualquer coisa que você faz errado é multa. E muitas vezes você não fez errado, Fez porque a o regra mudou. entendimento não, e às vezes o simples entendimento da fiscalização. Tá escrito uma coisa na lei, não, mas eu não entendo assim. Exato. Ou então já aconteceu com a gente de fiscalização, falar assim, não, mas não tá escrito na lei, mas tem uma outra legislação que fala assim, mas peraí, a outra é outra, não é essa. Uhum. Então, se aqui não tá escrito, eu tenho o meu modo de fazer. Perfeito. Mas a fiscalização não tá nem aí, autua, e aí você vai, jurídico de novo, aí você, custo jurídico. E isso gera um estresse, porque o empresário, ao invés de estar ali criando, pensando em formas, vendendo mais, ele está apagando incêndio, resolvendo esses problemas, porque a estrutura do país faz com que você tenha que fazer, pensar e agir dessa forma. Exato. Então, isso realmente eu acho que é um ponto difícil nosso. E aí, outra coisa que complementando essa história, conheço China, Coreia do Sul, os Emirados, Estados Unidos, todos esses ambientes de negócio nos últimos anos, participando de feira, de evento, ou seja, comprando matéria-prima, negociando com essas empresas, o que a gente percebe é que você tem menos burocracia e muitas vezes o investimento massivo do governo para que o país passe a vender determinado tipo de produto ou que ele queira projetar o país. Vou te dar um exemplo de Coreia do Sul. Todo mundo hoje no mercado de cosmético fala muito dos produtos coreanos, né? Sim. E aí Tem muita uma gente expressão, né? é, Pele de porcelana, né? K-beauty, né, que é a glass skin, pele de Pele vidro de vidro, perfeito. porcelana. O que as pessoas muitas vezes perguntam, e lá é isso tudo, que não sei o que, eu falo, não, eles compram da China também. Eles compram da China, só que lembra do Hitendra Patel? Uhum. Tá no lugar certo. A marca é Coreia do Sul. Então a marca China ainda é muito associada com coisas baratas e que não funcionam, o que é uma mentira. Sim, sim, sim. Que é uma mentira, totalmente. Isso não é real mais. Coisa boa e coisa ruim. Exatamente. Não, lá tem tudo. O que você quiser comprar, eles têm. Só que o país, Coreia do Sul, vem investindo nesse mercado há muito tempo, há décadas, né, nessas empresas. E na indústria automobilística deles, em alguns setores você vê que eles são extremamente, a área de estética mesmo, né? Os caras são muito bons e tem esse funding ali governamental por trás. Ou seja, eles criaram a marca Coreia do Sul. E aí, quando o país tem essa marca, é o que o Hitendra falou para mim lá no MIT. Ele falou, olha, se você tivesse um escritório lá, seria diferente. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, quando eu falo, eu produzo exossomo no Brasil, não, mas você compra da Coreia? Eu falo, não, eu faço aqui. Como? Como? Como assim que vocês fazem aqui? Então, as pessoas muitas vezes não acreditam. Por quê? Porque a marca Brasil não entrega essa associação com a tecnologia. E o governo lá criou exatamente isso, né? Então, você vê, o país, a cada ano que passa, exporta muito mais, exportação em dólares, de alto valor agregado. A China exporta matéria-prima, mas faz produto bom. Sim. Só que o branding não é tão bom Não é do bom. país. Ainda. Porque eles são bons. Eles vão virar essa chave. Vão virar. É o que eles estão fazendo. É o que eles estão fazendo já. A invasão de carro elétrico, por exemplo, no Brasil. Começou. Quando começou, ninguém. Carro chinês é ruim, carro chinês é ruim. Ninguém arriscava. Agora são os carros premium, cara. E assim. Então, Virou acho sinal de que. status. Finalizando, o que eu estava te falando o ambiente do país muda muita coisa, muda as regras do Você jogo. acha que é sabe? mais prejudicial do que o próprio formato do sistema de investimento, né? Porque você tem a modalidade dos investidores investirem direto nas universidades nos Estados Unidos, principalmente, né? Também. Mas aqui no Brasil gera uma própria falta de cultura, de vontade por conta de toda a complexidade, Vou te entendi. dar um exemplo. Se você vai desenvolver um projeto com a universidade no Brasil, a patente tem que ficar em nome da universidade e no seu. Você, como empresário, você vai ou não vai? Não. Porque mudou o governo, mudou qualquer coisa, quer dizer, instabilidade jurídica. Por isso que o empresário não vai.
Não, e outra. Isso. E aí tem lá uma lei de A inovação universidade, a agora. universidade no Brasil, ela beleza, pode até pagar um royalty para a universidade para ter um funding eterno e tudo mais. Do caramba, acho que é bacana. Mas as universidades, elas têm vida política própria. Sim, cada uma de Confusão um jeito. política e aquela coisa Seus toda. trâmites, cada uma de um jeito no seu tempo. Por isso que eu falo, o formato como é desenhado no Brasil, o investimento na inovação, eu acho muito difícil dele funcionar. Melhorou um pouco com a lei da inovação, Uhum. mas ainda assim, não é. Tem que ser simples, tem que ser fácil. Mais Eu simplificado. vou te dar um exemplo. A gente estava falando de estados, né, com questão tributária. Aí quando eu vejo, não, Espírito Santo, qualquer empresa que está lá é 4% de imposto de importação, um exemplo. E não precisa fazer TARI, não precisa fazer nenhum acordo com a Secretaria de Fazenda, né? Eu prefiro pagar mais lá, um pouco mais do que Santa Catarina, um pouco mais do que a Extrema, e não ter a burocracia do que ter a burocracia. Uhum. Faz mais sentido. Faz mais Pagando sentido. mais. Gera mais economia, né? Sim. Porque a Sabe por quê? quantidade de Tempo. custo que você tem, de horas. Tempo e facilidade. A regra do jogo é assim, é 4%. Inclusive, um dos maiores Coisa maior. galpões logísticos do Brasil vai ser construído lá, né? É. Do E por quê? Mas Matheus da Private. Mas é por isso, é porque o cara tem uma previsibilidade. Uhum. E isso, na minha visão, gera segurança Sim, jurídica. com Porque a regra é 4%. Ponto. E acabou. Aí tem um outro sistema lá que você só prorroga esse pagamento, às vezes, na venda da mercadoria. Mas isso é um plus para mim. Uhum. Mas se a regra do jogo tá clara, que é 4 pontos e acabou, não tem TTD, não tem TTS, não tem TARI, não tem não sei o que, isso leva tempo, blá, 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 e fundo municipal. Cara, faz um negócio que é simples, que é fácil de entender. Por exemplo, quer investir em P&D no Brasil, as universidades podem, desde que o empresário coloque dinheiro lá. Qual que é o contrato? Contrato modelo para todo mundo seguir. Um contrato que o próprio governo pode fazer. O contrato é esse. As regras do jogo são essas e é assim de cabo a rabo. Ponto. Quanto que tem que voltar de royalty? 3. Tudo que vendeu, faturou, voltou 3. A empresa não vendeu. Deu 1 ano, 12 meses, a empresa não vendeu nada, não conseguiu gerar retorno, a patente volta para a universidade, faz uma licitação, quem paga mais por aquilo? Tipo um leilão de rodovia. Uhum. Quem paga mais para ter esse acesso? Pronto, acabou, resolveu. Muito simples. Sabe, deveria ser muito fácil. E aí eu não sei se o legislador, não sei se ele não tem o conhecimento ou se tem e quer fazer de outra forma mesmo, mas para mim tinha que ser muito simples. A regra do jogo tem que ser essa. Cara, é X, ponto e acabou. Não vai ter discussão fora disso daqui. Perfeito. Né? Só que eu também estou falando aqui, eu não conheço muito a fundo a área jurídica, nem sei se isso é possível da forma como a Constituição, as leis são feitas no Brasil, mas estou falando como às vezes eu vejo, por exemplo, quando você pega num país como Dubai, né, lá nos Emirados, que a regra do jogo é muito simples, você não paga imposto se você tiver uma trading aqui, e se você tiver acima de $100 mil por mês de lucro, você vai pagar 9% sobre o lucro, que é o imposto de renda. Ou seja, não tem imposto, ponto. Se você vender internamente é 5, ponto. Sabe, tem esse ponto final Sim. no final da frase. Então é muito simples, se você me usa como trading, você não paga nada. Você vai para uma zona livre lá de uma free zone dentro do país. Você pode ter um escritório lá, pode ser virtual, não tem problema. Você vai acessar nosso sistema financeiro, você vai ter um crédito muito mais barato do que nos outros países, você vai fazer trade por aqui. E a regra do jogo é essa. Passou de $100 mil por mês, a gente quer 9% do seu ganho do seu ganho real, do lucro. Nós queremos só imposto de renda. Seus funcionários não têm imposto de renda. Se você vai pagar 10 mil dirhams de salário por cara, é 10 mil que ele recebe no Pix lá na conta dele. Pronto e acabou. Na transferência dele são 10 mil reais. Ponto. A regra do jogo é essa. E aí muita gente fala, pô, o dinheiro lá vem do petróleo. Hoje é 5% do dinheiro dos caras, do PIB do país é gerado via petróleo. Então as pessoas têm uma falsa ilusão de que, não, os caras deram sorte, eles têm muito petróleo. O petróleo serviu como impulsionador. Perfeito. Mas hoje os caras estão vivendo de turismo como ninguém. O cara fez turismo no meio do deserto.
né? E como passei por lá várias vezes, estudei o ambiente ali de negócio deles, pensando muitas vezes, pô, que tinha que ter uma empresa num lugar desse. Uhum. Que a regra do jogo é muito claro, Muito claro. né? Então, acho que para dar certo, só vai dar certo de verdade o dia que a regra for assim. Ah, a gente quer 5%, quer 10% de royalties, não importa. A gente vai pôr na conta. O empresário vai pôr na conta. Mas a regra é essa para todo mundo de A a Z em todos os estados, o governo federal falou, a água parou, tem que vir assim, os estados fazem convênio, é assim para todo mundo, seja universidade estadual ou federal, é tudo igual para todo mundo. Pronto e acabou. Mas isso no Brasil é um problema do sistema político. Sim, eu sei disso, por isso que eu tô te comentando. O cara Para vai dar certo, é, tinha que ser assim. o cara vai fazer uma legislação, ela até começa, porque ela vem do corpo técnico. Quando vem um projeto de lei, ela vem do corpo técnico, escrito de uma forma técnica, clara. Aí, vamos supor, é uma lei sobre rotulação de água. Uhum. Daí a pouco, o cara tá colocando incentivo fiscal para microfone dentro da lei de rotulação de água. Sim, inverte o negócio, Então, assim, não vai. é uma bagunça generalizada, cara. Então, assim, é É difícil. por isso que eu te falo, então, enquanto tiver esse ambiente, as coisas vão caminhar de lado. Aí vai um pouquinho, volta. Vai um pouquinho para cá, volta. Vai um pouquinho para lá, volta. E nós vamos perdendo nossas E a gente vai perdendo o timing. cérebros, né? E a gente vai perdendo o timing das coisas, porque o mundo lá fora, ele tá acontecendo e numa velocidade assustadora, né? O comércio, as coisas, quando você vai, sei lá, você pega, tem uma região de Seul, lá na Coreia do Sul, que é o centro da cidade. Eu nunca vi fila em loja 9 horas da manhã, todos os dias. Lá tem loja de cosmético, tem fila 9 horas da manhã, porque a loja vai abrir às 10 e o pessoal tá na porta esperando. Todo dia, não é um feriado, é qualquer dia. Então, o comércio é extremamente rico, próspero, as pessoas estão ali gastando e comprando, a economia girando, o negócio acontecendo. E aí você volta e você fala, nossa, eu queria ver isso aqui, mas, cara, não vai funcionar assim enquanto as regras do jogo forem difíceis. Sim. Isso gera um ambiente muito instável para o Sim. empresário. Sim. Por isso que realmente, antigamente eu não entendia porque que falavam assim, empreender no Brasil é muito difícil, é loucura. É por isso. É porque a regra do jogo muda a toda hora e ela é louca. Você nunca sabe se está totalmente certo ou não. Sim. E Gui, pra gente ir finalizando aqui, o que você, o Gui de hoje, falaria pro Gui de 10 anos atrás? Qual que é aquele único, se você pudesse dar só um único conselho, qual seria o conselho que você daria pro Gui de 10 anos atrás? Faz um acordo de cotista. Se fosse só um, esse teria resolvido, acho que 70%, 80% dos meus problemas. Boa. Porque todos os estresses que eu tive nos últimos anos, todos foram por conta de sociedade. E em valor monetário, isso era algo que impactava muito na sua operação? Ou impacta? Eu nem sei te responder, porque eu nem sabia que isso existia. Uhum. O Não, mas problema você teve que despender muito capital para poder resolver, né? Seja postergando uma decisão jurídica ali, e tempo de que você poderia estar investindo. eu acho que o maior problema é o problema emocional. Sua cabeça fica Perfeito. totalmente instável quando Você você tá consegue passando por um produzir, o problema negócio cai. Você produz sempre assim, na marra, na força. Você tem que levantar todo dia, sabendo que você tem um problema. Imagina, você tá casado, e você tem um problema dentro de casa e que você não consegue sair de casa. Aí você tem que acordar, fingir que tá tudo bem e continuar, e continuar. E isso dura alguns anos. Ou seja, é um período, acho que emocionalmente é difícil, porque o empresário, aliás, não só o empresário, o mercado é psicologia, né? O Lula falou qualquer coisa. Puf. Dólar sobe, dólar cai. Trump falou qualquer coisa. Putz, sobe, desce. Ou seja, o nosso ambiente também ele é totalmente emocional. Perfeito. Se você está passando por uma situação muito instável, muito difícil, que você está com medo, você está preocupado, você não sabe o que vai ser amanhã, você não produz do jeito que você podia produzir. Verdade. Então, é bem isso. Eu faria um acordo de cotista muito bem feito. Se você quer ter sócio, é isso. E aí, te respondendo, Paulo, a diferença é na ordem de na minha concepção, assim, na ordem de grandeza de uns 100 vezes. É mesmo. Porque vamos pegar assim, você pegar uma estruturação, reestruturação societária complexa
você vai gastar de uns 30 mil reais. Eu gastei bem mais que isso. Entendeu? Você vai, aí quando você coloca a conta do que você paga de advogado, do que você paga de custas, do que você paga, e aí e quando você põe na conta o que você perde na empresa, essa conta pula tranquilamente para os 3 milhões de reais. E o dano emocional, 6 vezes. o dano emocional É impagável. esse é impagável. Esse é impagável. Tanto é que hoje, por exemplo, eu tento ter menos sócios, mais parceiros de negócio do que sócios. Sim. Mesmo sabendo fazer. Porque foi um período muito difícil. Então você fica assustado. Gato escaldado. Mesmo tendo todas as ferramentas que você tem acesso hoje que você não tinha Com antes. certeza. Legal. Entendeu? Boa. Vamos lá, Gui. Bate bola, né? Jogo rápido. Crescer rápido ou crescer sólido? Sólido. Boa. O que pesa mais, fracasso público ou arrependimento silencioso? Arrependimento silencioso. Esse dói. 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 Ser temido ou ser amado pelo time? Liderar pela razão ou pela emoção? Pela razão. Sem dúvida. Né? Ser lembrado pelo que construiu ou pelo que inspirou? Pelo que inspirou. Legal. Disciplina ou criatividade? Disciplina e criatividade. Não é estudante. Eu sou um cara de P&D, tem que ter criação. Boa. Boa. Para você, o sucesso é destino ou jornada? Jornada. Vamos lá. Uma aqui que é interessante. Conexão por interesse ou por amizade genuína? Amizade. Hoje, eu já tive esse momento de interesse. Já tive. Hoje, na verdade, eu quero ficar cada dia que passa mais quieto com a minha família e construir bons vínculos, assim. Pô, já que você fez essa, eu já tenho uma boa aqui, ó. Crescer sua empresa agora e perder tempo com a família ou ficar menor, mas estar presente em casa? Hoje, mais presente em casa. Por incrível que pareça, até para eu falar isso, acho que uns anos atrás não falaria isso de jeito nenhum, mas hoje com um filho de 4 anos em casa, super amoroso, relação boa com a minha esposa, não troco isso mais não. Perfeito. Boa. É isso, né? Bom, Foi Gui, bola. te agradecer por participar conosco aqui do nosso podcast. Cara, como eu te falei aqui durante o episódio, no início, você é uma pessoa mais inteligente, mais estudiosa que eu conheço. Obrigado, fico feliz. E é verdade, eu conheci o Gui, ele estava no evento do G4 Club com a Paulinha lá da BRG, foi lá na sede dele, Sim, na SDO. sim. E o Gui apresentou, falando da empresa, e ele falava assim de uma forma muito, muito clara, muito objetiva, como ele foi aqui no podcast, e me chamou a atenção. Falei, e eu não estava no clube nessa época, Sim, eu sim. era de um programa anterior, que é o Scale. E eu falei, cara, um dia eu quero estar no clube para mim estar ao lado desse tipo de gente, desse tipo de clareza mental, de objetividade em negócio. E passou um tempinho, né, nós nos tornamos amigos ali e membros da mesma comunidade. E hoje, sentados aqui nessa mesa, trocando essa ideia, esse bate-papo de alto valor, eu tenho certeza que muitos insights vão ser gerados ali. Ah, A galera vai aprender muito contigo, com as dicas que você compartilhou e com a história de vida que você trouxe. Então, fica meu agradecimento aqui. E muito obrigado. Eu queria dizer que eu saio melhor do que entrei. E isso já é melhor do que tudo. E um ponto, sim, que você fala, puxando o que você falou. O professor Clóvis de Barros, eu gosto demais dele, ele é um grande pensador, um grande filósofo, e é uma capacidade muito grande de explicar as coisas com uma clareza, aquele conceito mais complexo que ele fala de uma forma que você entende aquilo, né? E ele fala que os pseudo-intelectuais, ou até mesmo os intelectuais, se escondem atrás dos conceitos abstratos e das palavras difíceis por não ter a profundidade de conhecimento necessária para explicar aquilo que poderia ser muito fácil de ser explicado, Perfeito. né?
E te dizer, cara, que você não tem essa limitação, muito pelo contrário, tudo que você falou foi de uma clareza impressionante e a gente consegue entender anos de experiência sua em minutos. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Se vocês tiverem mais, eu gosto muito de falar. Tem esse DNA do professor aí, alguns anos em sala de aula. Então foi um prazer imenso para mim. Isso aqui eu sempre disse uma coisa: toda vez que eu entrava em sala de aula, era o único lugar na vida que eu esquecia do resto do mundo. Legal. Então, assim, hoje eu não sou professor porque financeiramente no Brasil você ganha pouco sendo professor, mas para mim é uma das profissões mais belas que existem. Foi um dos únicos lugares, assim, por anos que eu entrava e realmente, eu vejo às vezes médico falando, né, quando eu tô no centro cirúrgico, o mundo pode acabar lá fora. Eu era dentro de sala de aula. Então, qualquer bate-papo, qualquer coisa que eu possa contribuir de alguma forma, eu sempre fico muito feliz. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Que isso, sou eu Nossa, quem que agradece. Agradecer também os nossos parceiros, o Hub Curta Mais, na pessoa do Marcelo Albuquerque, que nos proporciona esse espaço aqui que tem sido fantástico, as nossas experiências aqui. Agradecer também o pessoal da BC Energia, que é nosso parceiro aqui no nosso podcast, a Paulinha da BRG Geradores também, que acreditou no nosso projeto desde o início, e todos os amigos, Humberto, que nós construímos em comunidade. Isso eu acho que é muito interessante falar, porque o empresário, o empreendedor, ele acha que ele vai sair distribuindo cartão e fazendo negócio com todo mundo. E ele não entende que ele precisa construir um relacionamento e os negócios são consequência disso. Sim. Então esse podcast da Moicast só existe em Goiânia por consequência do relacionamento e das amizades que nós temos desenvolvido no desenrolar dos anos, né? Então acho que isso tem muito valor e vamos para os próximos. Eu quero que você venha depois, tem uma outra história aí que a gente quer aprofundar depois e vai ser muito bom receber você aqui novamente. Paulo, só agradecer, né, por todo mundo que tirou seu tempo e nos escutou aqui ou nos viu, seja a plataforma que você está nos acessando agora. Muito obrigado e continue acompanhando conosco, porque nós ainda vamos escutar e aprender muito com o que Goiás tem de melhor e o que o Brasil tem de melhor dentro dos empreendedores para nos ensinar.